now entering the Disney Secret Society of Park Explorers. Vamos começar então? Vamos! Bora lá? Seguinte, para quem está aqui, para quem está vendo no futuro, no canal do YouTube e no podcast Passaporte Orlando, né, Felipe? Felipe, ele voltou de sua turnê europeia e está sem voz. Ou pouca voz, né, Felipe? Pouca voz. Vamos economizar, então, a voz do Felipe dentro do possível, né, gente? Então, mais uma vez, queria agradecer a todo mundo que está vendo, ouvindo a gente está aqui. Beleza? Hoje o tema é, segundo muitas críticas positivas, pelo menos a Disney mais bonita do mundo, ou sendo ainda mais econômica. A Disney que tem o castelo mais bonito. Vamos começar? Vamos lá? Bora. Boa noite, Mayara, Felipe, Greg, Bárbara, quem está vendo a gente, ouvindo a gente. Bora conversar. Queria começar pela história, né? Pela história da Disney de Paris e pelos planos de uma Disney europeia. Né? Então, só lembrando, né, gente, a gente tem a primeira Disney, Estados Unidos, a Califórnia, Anaheim, 1955. Depois teve a Disney Flórida, Orlando, em 1971. E aí depois, né, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso em outros encontros, mas vamos lá, né, dos anos 60, que a Oriental Land Company, que é a OLC do Japão, perturbado, foi ótimo, né? A Disney para fazer uma Disney no Japão. Em 1983, olha só, quantos anos então temos? 40 anos de Disney no Japão, esse ano, desse ano de 2023. E aí, Europa, né? Onde construir uma Disney na Europa? Aí, por favor, tá, pessoal? Eu vou puxar essa linha aí de história da Disney, vocês podem ir acrescentando pontos, tá? Eu vi dúvidas de onde construir uma Disney, seria Espanha. E, gente, vários lugares foram. Eu lembro bem dessa época, mais meados, final dos anos 80, que saiu em jornal, né, em revista, Disney, rumores de Disney na Espanha, e rumores de Disney. Eu lembro que eu li em lugar nenhum, a gente na Inglaterra, eu cheguei a ler, acho que uma coisa assim, sabe? Rumor do rumor mesmo. E aí eles decidiram que iam construir a Euro Disney, lembrando que a gente está tratando aqui nesse início como a Euro Disneyland, a Euro Disney, que era para esse, passou a ser um objetivo e depois teve um problema, né? Uma Disney que simbolizasse toda a cultura europeia, por isso o nome Euro Disney. Eles decidiram por vários acordos que seria na França, a gente está resumindo a história, tá? Em Marne-la-Vallée, que é um dos arredores de Paris. Para vocês entenderem, Paris tem ali as linhas de metrô, várias linhas de metrô, várias estações, e tem a RER, que é, que é um trem, né, que ele leva para os arredores de Paris. E aí tem uma estação que foi construída ali para você, né, soltar lá, assim, quase que praticamente de cara com os parques. E, obviamente, né, gente, lembrando que toda aquela parte lá, dos arredores de Paris, ela foi acordo, vamos dizer assim, alugada, a gente deu muito tempo para poder ser território da Disney, então aquilo lá, passando construir estradas para lá, de Paris, para ser um ponto turístico mesmo. Sobre essa parte inicial, antes de a gente começar um pouco o processo de criação e tal, eu queria saber se vocês queriam comentar algum detalhe, Greg. Antes, não estou falando aí do processo criativo, nem na inauguração da Disney de Paris. Mas algum detalhe para comentar? Não, eu acho que para mim a Euro Disney, na época era o nome, era um negócio que sempre existiu. Eu não acompanhei essa questão de quando isso foi abrir, porque eu era muito pequeno quando ela foi inaugurada, então desde o momento que eu me dei conta que existia uma Euro Disney, ela já estava lá, não sei desde quando. E foi muito doido, sabe, Greg? Porque eu acompanhei bem, assim, eu passei a ser fanático do Imagineering mesmo ali por 2000, né? Então, foi bem antes disso. Mas eu gostava de Disney, tinha de 1973, da Leonardo e tal. Mas então eu acompanhava notícias sobre Disney. Gente, lembrando que a gente está falando ali de segunda metade dos anos 80, numa época que não tinha internet, né?
Então, como é que Não, você mas sabia essas essas notícias coisas? de anos 80 assim, era notícia mesmo ou era rumor? Porque você falou de É, vários países em potencial. Assim, eu já vi muita coisa que falava em Disney no Brasil, mas até onde a gente sabe, isso nunca foi algo realmente formal, assim, mas de vez em quando aparece uma notícia falando sobre isso, né? De algum. Disney Brasília já teve rumor em vários momentos, assim, mas na essa questão verdade, dos anos 80 isso foi realmente algo amplamente e abertamente discutido, ou é mais uma coisa baseada em especulação? de anos 80, falando de Europa, que você está falando? Isso, É isso? antes da É, não, era Disneyland de abertamente. Paris. Era, sim, sim, era. Eu lembro que eu lia Jornal do Brasil, o Globo e tal, são notinhas. Nunca chegou, que eu lembro, ser uma matéria sobre isso, sabe, Greg? Até acho que a Disney estava até a própria empresa, outra pegada, né? Não estava exatamente muito bem, então, assim, tinha rumores. E eu lembro que eu gostava de Disney, parques Disney e tal, né? Ainda não tanto quanto ia gostar depois, mas é estranho, sabe? Na minha cabeça, pelo menos assim, um dos amigos que eu tinha que gostava era tipo, para quê? Até porque essa pergunta, para quê, já tinha tido em relação à Disney de Tóquio, né? Eu lembro que quando eu fui em 83 a gente de Orlando, eu tenho aquele booklet, né, do Epcot, na última página, acho que na terceira capa lá, tinha falando da inauguração da Disney de Tóquio, que seria em breve, né? Porque o booklet era de 82, de inauguração do Epcot. Eu fiquei pensando, tipo, gente, os Estados Unidos é centro do mundo. Por que se despencar para Tóquio, para poder ir para outro parque temático? Quando surgiu a história da Europa, foi mais ou menos o mesmo raciocínio, né? E, bem, aí a gente vale comentar um pouco sobre o processo criativo. Acho que. Ô, Bruno, Pode falar, por favor. é engraçado assim, pelo menos pra mim, que eu não acompanhava tanto Disney nos anos 90, né? É, mas o pouco que eu tinha chegava de informação, pelo menos pra mim, é que aquela história de que a Euro Disney tinha sido um fracasso, que ninguém ia. Tanto que até os Simpsons tiram sarro lá naquele episódio que eles fazem a Euro Terra de comichão e coçadinha, que nunca vai ninguém lá. Mas é interessante ver saber esse começo meio complicado que teve o parque, mas que depois ele virou, né? Ele passou a ser mais abraçado pela população local e até mundial ali, né? Pelo menos a europeia como um todo, né? Pois é. Porque A gente agora, vai chegar lá. da minha experiência Aham. agora lá, é impressionante. Você ouve todas as línguas lá. Não é só francês, é muito italiano, muito alemão, é muito inglês, é muito russo, quer dizer, não deve ser russo, mas deve ser ali do leste europeu. Você ouve todas as línguas lá, impressionante. E Mas eu assim, acho que esse até. rótulo de Disneyland fracassado, até hoje acho que ainda permanece mesmo depois que o Resort de Paris virou o ponto turístico mais visitado da Europa, né? Então tem os números que falam isso, que é o lugar mais visitado da Europa por turistas, mas mesmo assim ainda existe aquela imagem de que não seria um lugar de tanto sucesso, assim, pelo menos entre os europeus. Eu acho que ainda continua sendo um programa de nicho lá, um nicho bem grande, mas é um nicho. A população em geral ainda Ô, até Greg, rejeita um olha pouco a só. Disneyland como uma parte Pois é, da Greg, cultura local, né? é muito doido, porque é o seguinte, eu fui duas vezes a Disney de Paris, na segunda vez eu fiquei hospedado já no hotel. Então, assim, eu conversei, até porque, né, pelo amor de Deus, eu conversei, puxei papo com várias pessoas e tal, e eu tenho vários colegas que eu falo de várias nacionalidades, né, que são bem mais jovens que eu, tem 56 anos, a galera deve ter, sei lá, os seus 30 e poucos e tal. E são gerações que, até esse meu colega austríaco e tal, que são gerações que cresceram fãs, fanáticas pela Disney de Paris, a gente é. Então, eles sabem disso que a gente está comentando na história, né? Que foi um fracasso e tal. Mas, assim, hoje, sabe, fica para trás mesmo. E acho que até acabou acontecendo um pouco o que a França tinha medo que acontecesse, né? Que era a cultura americana entrar e dominar, e aconteceu, né? Visto que aconteceu. Estava acontecendo naquela época, né, gente? Final dos anos 80, início dos 90, chegada do McDonald's, depois, meu Deus do céu, Starbucks, no lugar das cafeterias, meu Deus do céu, isso tudo aconteceu junto, né? Na virada dos anos 80 e anos 90, e seguiu acontecendo. Quando falo com a galera mais jovem, sabe? Sim, eles sabem, Greg. Então, assim, isso é uma coisa muito orgânica, né, Greg? Assim, são coisas que, tem grupos que a gente conhece que gostam, outros que não gostam. Então,
sim, eu ouço de gente que ainda tem incômodo, mas a sensação que eu tenho é a galera assim, da minha idade, mas não sei. Mas até vale a Mas eu pena vejo assim, comentar. até pelo círculo social que eu estou envolvido, as pessoas que viajam para a Europa, especificamente para a França, muito raramente colocam a Disneyland no roteiro. Então, Até porque. ainda não é um objeto de desejo, assim, não é um Não, destino que as pessoas pensam, quero aproveitar para ir na Disneyland quando estiver na Europa. E às vezes são até pessoas mas, que viajam para Orlando, por exemplo, mas pois quando é. estão em uma Mas eu viagem para a acho. Europa não estão nem aí para a Disneyland Paris, né? Mas eu acho, Greg, muito porque aí é um problema de comunicação da Disney, né? A Disney como empresa em relação aos parques temáticos. Eu acho que as diferenças entre os parques, elas deviam ser mais divulgadas, né, com focos turísticos. Porque o que eu ouço geral, não sei se vocês ouvem, cara, eu vou para a Disney de Paris, para que esse já foram ou não? Você É, sabe que tem tem muito atrações que só disso. são, né? Assim, é São as igual, diferentes. mas pior, né? Igual, mas menor, alguma coisa assim. Você não tem Esse ideia papo de de que é que as coisas menor, são então, diferentes. né? É. Tem um livro, sempre lembrando, né, gente? Tem um livro muito bom, que é o Disneyland Paris From Sketch to Reality, que é do Didier Guetz, que a gente vai tentar até trazer aqui em um momento, que o Selby não veio hoje, mas talvez chegue depois, sei lá, e o Selby, eu conheço o Didier também, e a gente vai tentar trazer, ele é um dos autores, outros, infelizmente, o Alan, ele faleceu tem uns 5, 6 anos, e é um livro maravilhoso, que ainda acho que tem poucos exemplares ainda, você acha, com certeza, Eu mas consegui assim, comprar ele em versão digital. boa lembrança. Greg, boa lembrança. Eu tinha esquecido disso. Até você que me chamou a atenção, né? E a E, versão digital é uma versão expandida, que ele coloca muitas páginas extras com muita foto da Disneyland Paris, de coisa que não entrou na versão original, impressa, né? Então, eu acho que ele pegou todo o conteúdo ou a melhor parte do conteúdo que teve que ser cortada do livro quando o livro foi ser impresso e colocou nessa versão digital expandida. maravilhas do digital, né, Greg? Assim, né? O limite, né? E é legal. Você comprou na Amazon, não foi? Não, eu comprei foi na Google Play Livros, porque ele não tem na Amazon. Não, É não bom para sei o por pessoal quê, é saber. esquisito, assim, que normalmente na Amazon É, você tem um catálogo de book gigante, mas esse especificamente eu só achei na Google Play Livros. E é bem raro ter livro sobre a Disneyland Paris, não é uma pois coisa é. Tanto que tão esse fácil de parque achar tem. igual a Disneyland da Califórnia, por exemplo. É, tem um livro de 20 anos de Disney Paris, que dos 20 anos eu estava lá, eu quase comprei, mas só tinha um exemplar e em péssimo estado, vamos ser sinceros. Estava na loja de Land Hotel, em péssimo estado. Eu falei, cara, não vou gastar, só tinha aquele exemplar. E é um livro fininho. O de 30 anos, que esse meu colega o Estribo comprou, é bem maior, bem mais caprichado. Mas o grande problema desses livros, eles só são vendidos na Disney de Paris. Realmente, o resto você acha em eBay, etc, etc, a gente sabe, né? Muito mais caro. Então, mas pelo menos até agora, né, Greg, o pessoal que está aqui no livro, o maior livro, o livro mais detalhado é o livro do Vigier, do Alain. Tá? Acho que vale a pena. Então, tudo isso que a gente está comentando aqui tem detalhes, em fotos bem legais até, né, Greg? As fotos são bem caprichadas, né? Bem, aí o que aconteceu, gente? Beleza, tem aquele espaço. E aí, a primeira coisa que eu acho muito, muito legal que a equipe de Net News eles fizeram foi pegar o projeto original da Disneyland de Anaheim. Falei, cara, naquela época, né, ali, início dos anos 50, né, pegar de 55, poxa, com dinheiro limitado e cada vez, né, reduzindo o dinheiro que eu construía a Disney Anaheim, a Disney e o Disney tinham planos de fazer outras coisas, né? E, putz, lá na Disney de Paris tinha espaço. E, além de ter bem mais espaço, tinha muito dinheiro. Porque aquele final dos anos 80, né? Michael Eisner estava no poder e aí ele falou, olha, é uma das maneiras dele... E as coisas estavam começando a ir bem, né, para a Disney. Ah, que legal, então vamos botar e injetar dinheiro na Disney de Paris, né? E tem, não que as pessoas não saibam, mas acho que vale a pena comentar, né? Há muitas estruturas de prédios, especialmente na minha street, da Disney de Paris, as estruturas são feitas com materiais bem mais resistentes, menos com cara de cenário, né? Do que, não vou nem comparar com Anaheim, não, tá, gente? Vou comparar mesmo com Orlando.
Então é outro material, material mais caprichado e tal. Talvez porque ele tinha dinheiro. Então, depois quero saber a opinião de vocês, mas você está andando pela Disney da Europa, na Mestre Disney de Paris, você acha que até que eu bati o olho para observar? Eu achei, não sei se foi por influência do que já sabia, mas eu achei uma coisa mais, nossa, resistente, sei lá. Alvenaria, né? É, é, é. Eles capricharam, né, gente? Eles tinham espaço, e a gente vai comentar um pouco aqui, por exemplo, o que elogiam muito é o castelo. Então, o castelo, realmente, ele é rosa e branco, com as coisinhas azul e tal. Mas é lindo, um castelo, e que a ideia foi fugir. Já estamos na Europa, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai querer construir um castelo que não adianta, pô, reproduzir castelos que o povo todo aqui vê na esquina de casa, exagerando, na esquina de casa. Vamos construir um castelo que tenha a cara realmente de Patos de Fadas. Ô, Se chega Bruno, a ser isso, pode falar, e, por e favor. não é só o castelo que é bonito, porque aquela praça inteira central ali do castelo, o paisagismo, a parte das árvores cortadas em cubinhos, aquelas estátuas cinéticas que eles têm dos personagens ali que ficam girando, é muito bonito. É incrivelmente bonito. Assim, o cenário que é formado ali na frente do castelo é sem igual, assim, nas outras Disney. E o que você falou de espaço, de ser meio que uma cópia de Anaheim e tal, é interessante que a Main Street de lá, ela tem uma vibe mista entre Orlando e Anaheim, porque ela é tão larga quanto a de Orlando, mas ela tem aquele cara de tijolinho igual a de Anaheim. Então ela me parece que ela é mais aconchegante. É muito legal. E eu achei o que eu fiquei impressionado é aquela galeria, aquele corredor que tem paralelo à Main Street, que eu esqueci o nome agora, é Arcade alguma coisa, eu esqueci. Dois arqueiros. É, Discovery e Liberty. é maravilhoso aquele corredor, é tão bonito, é tão decorado, é tão caprichado, que a gente não tem isso nas outras, né? Aquele corredor paralelo que vai na Main Street, só que coberto, que vai pelo fundo das lojas. Putz, eu fiquei Aí, babei naquele negócio lá. não, pelo amor de Deus, eu sou apaixonado pela Main Street. Aí acho que vale a pena contar até sobre a entrada, né? Locais de entrada da Disney de Paris. Primeiro, antes de mais nada, né, gente? A gente já até comentou aqui, já em outro episódio, mas vale comentar que a conta a lenda, mas que depois eu fui checar. E a lenda é a realidade. Dinheiro, Michael Eisner querendo, né, se exibir, tendo dinheiro, com gente muito criativa, querendo criar. Chove muito naquela região de Marla Valer. E aí tinha que ter, nossa, entrada para ticket e tal, não podia ser aquela entrada que tem tipo em Orlando na rádio. Tinha que ser uma coisinha para proteger de frio, principalmente, de chuva. E aí os imaginistas tiveram a ideia de reproduzir, fazer um grande fachada, enorme fachada, reproduzir no hotel. E ali embaixo ter as entradas, as bilheterias, catracas. E aí eu, durante o ano, achei que isso era papo. Eu vi que não, pensando no próprio Imagineer, que, claro, que eu estou contando uma versão condensada, tá, gente? Não é exatamente real, mas que o pessoal propôs, mas a gente falou, vamos fazer o seguinte, então, vamos construir um hotel de verdade. E aí é a coisa mais linda do mundo, né, gente? Tem o hotel ali na entrada, na frente tem jardins, porque o europeu barra francês tem costume secular de adorar andar em jardim e tal. Aquela entrada é muito, muito linda. Regato de jardins e quiosquezinhos, não, desse que o cara não chama, aquelas coisas todas e tal. E é muito bonito você ficar de manhã, tarde, de noite lá. Muito lindo. Pois é, o que o Felipe acabou de falar agora, né? Por conta de temperatura, principalmente temperatura, eles decidiram criar, né? Tem a Main Street, os prédios de um lado do outro, e atrás de ambos o correr dos prédios, os prédiozinhos, né? Tem duas passagens, duas arcades, que tentam reproduzir, de certa maneira, reproduzem as passagens, né? Que são os caminhos, as galerias, que deram origem, que no fundo, aos primeiros centros comerciais, né? Não só de Paris, mas existiam em algumas cidades da Europa. Mas Paris tem até hoje, né? Grandes passagens, que são considerados origem de centros comerciais. Eles criaram duas. A da direita é a Discover Arcade, como diz o nome, uma pegada de descoberta, de futuro que nunca foi. Por quê? É muito legal também, porque aquele lado ali direito do parque todo, onde fica ali atrás a Discovery Land, que a gente vai falar depois, né? E do lado esquerdo, a Liberty Square, que é
com foco na Estátua da Liberdade, independência americana e tal, e que guarda um segredo aquela passagem ali. Escondida atrás de cortinas, que dizem que vai terminar esse, vão tirar aquilo dali para aproveitar espaço, tem escondido atrás de cortinas um diorama, né? Bonito, reproduzindo a chegada com animatronics e tal, bem simples, reproduzindo a chegada de imigrantes a Nova York no século XVIII, XIX. E é o tipo de segredo, né? Todo mundo que passa lá e que sabe que ali atrás tem aquela surpresa. E o que é legal é que ambas as passagens elas têm entradas de alguns dos prédios para essas passagens, alguns, acho que quase todos. Então, você pode entrar nas lojas, né, por ali, esse objetivo, né, frio, chuva, você pode andar por ali, as lojas vai sair, ficar ali, não tem problema nenhum. Né? E, além disso, isso é a coisa mais linda do mundo, né, gente? Que tem, pessoal, como se fossem exposições, né? Pelo nome diz, redomas de vida, não são redomas, mas exposições dos dois lados, tá? Da Discovery Arcade e para a Liberty Arcade, mostrando documentos, objetos em relação à Estátua da Liberdade, de um lado, do outro lado, de exposições universais de St. Louis, que pensava no futuro também. Então, essas arcades, elas são únicas. Não existe nenhum parque Disney que tenha essas arcades. Felipe, o outro Felipe, tudo bem? Boa noite. Tudo já? A gente está falando aqui, Felipe, da Main Street de Paris, tem aquelas arcades. Algum comentário, gente, sobre a entrada da Disney de Paris? Então, eu acho que esses arcades, esses caminhos, para mim foram uma surpresa gigante, porque eu não sabia que isso existia quando eu fui na Disneyland Paris, eu tinha muito pouca informação na época. Eu fui uma vez só, em 2016. E eu não passei por lá logo que eu cheguei ao parque. Eu cheguei e andei pela Main Street normal, pelo centro mesmo, rodei bastante pelo parque. E depois, quando eu fui fazer um segundo reconhecimento, por acaso eu caí atrás de uma das lojas e aí eu vi que era um lugar gigante para explorar. Então, assim, para quem não estava esperando encontrar isso lá, foi uma surpresa muito boa. Eu achei que foi um negócio legal de não saber que isso existia antes. E é tudo muito bonito, tudo muito interessante, né? E tava frio no dia também, então foi bom que tava quentinho lá dentro. Eu fiz a mesma coisa É. que o Greg, assim, eu tomei um susto, porque a gente tava sentado ali na Main Street, na bakery lá que tem, ó, a gente tava comendo um croque monsieur lá. Aí eu falei, acho que tem um banheiro aqui atrás. Na hora que eu entro, ele abre aquele puta corredorzão. Eu falei, caramba, o que que isso tá fazendo aqui? Legal. Porque uma coisa, agora eles não estão mais dando mapa em papel. Eles não dão mais. É só no celular, no aplicativo. A gente até viu algumas pessoas com mapa em papel, mas eles falaram que eles só dão para casos especiais de quem tem necessidade de acessibilidade. Eles não entregam. Aí o cara falou, não, pega no papel, pega no aplicativo. E aí o fato de você não poder abrir um negócio e olhar para tudo, né, porque você fica dando zoom ali toda hora no mapa para ver as coisas, acho que você perde um pouco de olhar no mapa e descobrir as coisas e correr atrás. Então acaba sendo na base da exploração old school mesmo, tem que ir lá ao vivo e tentar achando os caminhos. Isso. Eu tomei mil coisas, embora eu soubesse. A primeira vez não tanto, mas a segunda vez eu já né, gostava muito. Nossa, mais uma década fascinado no Matt Neill, então eu já sabia muita coisa. Já tinha lido do DJ, já passava com ele e tal. Mas a segunda vez eu fiquei no Disneyland Hotel, vou falar até brevemente sobre isso. Quem quiser, existe um site chamado Conexão Paris, que é um dos sites brasileiros mais famosos, né? Você conhece e tal. Se vocês procurarem pelo site, é mais difícil. A busca não é tão boa. Mas se vocês procurarem pelo Google, Conexão Paris, Bruno Rodrigues, Disneyland, Paris, vocês vão ver um texto que o pessoal da Conexão de Paris me convidou na época para escrever sobre o fato de eu ter ficado com a minha família lá, como é que foi. Então, assim, eu aproveitei, né, gente? Fã de Disney, eu falo sobre hotel, a gente fala de outras coisas mais. Então, um texto bem legal. Conexão Paris, acho que conexãoparis.com.br. Explicando sobre o hotel, além do que eu disse, né, foi, na realidade, faça-se hotel, vão construir hotel. Na verdade, é um hotel
no estilo vitoriano, foi o primeiro hotel, Disneyland Hotel, nessa pegada, porque o anterior, o que tinha antes do Disneyland Hotel, é o que existe até hoje em Anaheim, prédios, né? A gente lembrando sempre que são aqueles prédios que também não era da Disney, não foi durante muito tempo, não foi da Disney, né, Anaheim, os hotéis. E aí depois surgiram o de Hong Kong, depois surgiu, depois da Disney de Paris, né? O de Hong Kong e o de Tóquio. Ambos têm essa pegada, não são idênticos, né? Essa pegada vitoriana, igual da Disney de Paris. Então, tá maravilhoso, não precisa nem dizer, né, gente? Acho que durante 4 a 5 anos, ao longo desse tempo todo, ele foi eleito um dos melhores de atendimento na Europa, o que é bem interessante, né? Além do que o Greg comentou, o fato da Disney de Paris ser o primeiro, acho que ainda é o primeiro ponto turístico desejado, foco de turismo na Europa, um hotel da Disney ali ser super bem considerado na Europa, é bem legal, né? Ô, Bruno, Bem, antes já, passando por pelo favor. hotel, eu lembrei sempre de você, porque Aham. você sempre fala do hotel. Aí eu fui lá todo feliz pra olhar ele, tava fechado pra Fechando. reforma. É, Aí tinha pois Ele é. acho que é até 2024, se não me engano, que vai ficar. Eles estão renovando completamente, retematizando, colocando é, princesas, tá? Vai ficar um Pois negócio é. um espetáculo, né? Já era bonito, vai ficar Pois é, eu um gostei, espetáculo. sinceramente, gente. Embora a pegada lá antes fosse, você entrava e tinha um misto de ponto de fadas, mas era aquela pegada mesmo vitoriana, tipo, um quadro absurdo que vai até substituir, que ficava em cima da lareira. Eu ficava sentado lá olhando horas, um quadro enorme, da Main Street, se tivesse sido mesmo uma cidade é, da época vitoriana, então, de pessoal com aquelas roupas daquela época andando, assim, era cultura, lindo, lindo, lindo. Agora, você de princesa, mas o que eu vi, eu gostei. Sinceramente, uma virada completa, nada a ver. Eu gostei da ideia, assim. Caramba. o que eu achei muito legal dessa entrada, primeiro, o hotel realmente é maravilhoso de fora, então você tá ali no Disney Village, você vê ele ali, ele já é impressionante, ó, todo o paisagismo na frente dele também já é maravilhoso. Como você falou, Bruno, esse parque é muito bonito. Ele é incrível como ele é bem cuidado, ele é bem desenhado, ele é bem projetado, porque ele é muito bonito. É um esculacho esse parque de tão lindo que ele é. E tem aquele negócio, né, do que a Disney sempre trabalha, as linhas de visão, né, onde eles sempre tentam esconder o impacto da grande visão do parque. Então, por exemplo, você entra no Magic Kingdom, a grande visão é o castelo lá no fundo da Main Street e tal. Então, nesse aqui você chega, você já tem o primeiro impacto do hotel. Aí você entra, não, você ainda vai ter, mais uma vez, a estação da Main Street do, do trem. E que agora tá todo com a decoração dos 30 anos e tal. Então, você acha que você já vai ter o primeiro impacto? Não, aí você tem o outro. Aí sim, você tem o impacto de entrar na Main Street. Então, ele vai te escondendo, ele vai te revelando aos poucos. É muito legal. Bem, aí, né, tem essa entrada, todo o Felipe falou, tudo lindo, maravilhoso e tal, e tem você, tá na Main Street, tem aquele castelo lá, que eu falei, misto de contos de fadas com, né, realidade, tá lá, né, falou um paisagismo absurdo, as árvores, né, cúbicas, na verdade, tem lindo, lindo, lindo. Mas a gente tem que parar e lembrar o que aconteceu, né? A gente não falou da inauguração, né? Toda a criatividade, a gente falou um pouco de criatividade, o que aconteceu, gente? 12 de abril de 1992, lindo, maravilhoso, e aí o que os franceses, barra parisiense e tal, fizeram? Nossa, todo tipo de greve imbecil, se vocês puderem imaginar, porque era a cultura americana chegando, invadindo a França, querendo tomar Paris e tal. E aí, gente, sabe? Imagina a tragédia de 1955, lá na inauguração de Anaheim, com a multidão e o calor imenso e asfalto derretendo, como o verão americano. Pois é, foi uma outra versão dessa tragédia que foi vários congestionamentos e tal, mas assim, sobre quantidade de gente, a inauguração foi um sucesso mesmo, assim. Só que muita gente reclamando que não tinha bebida alcoólica e tal. E aí, a gente começou a ter os primeiros contatos de que aquela ideia de fazer uma coisa europeia e que eles tinham ideia, sim, de como lidar com a cultura local, porque, afinal de contas, eles já tinham há quase 10 anos um parque do outro lado do mundo, tinha um parque no Tóquio. Então, putz, claro que eles sabem lidar com a cultura. Eu descobri que não, né? Só não. E aí, bem, gente, a crise financeira,
acompanhou de uma maneira grave durante quase 15 anos. A crise, a um momento lá, pensaram realmente, seriamente em fechar o Parque de Paris mesmo, tá? Pensaram realmente em fechar. Aí entrou aí, viu, príncipe saudita, botando dinheiro, e aí, e lembrando sempre que a Disney, durante muito tempo, eu não bate cabeça, né, quando foi, mas tem uns quanto tempo? 6, 7 anos também, que a Disney entrou, de fato, ela tinha um percentual em relação à Disney de Paris, mas entrou pesado pouco tempo. Não sei se alguém aqui sabe exatamente o ano, mas foi, não teve tanto tempo assim, não. Então a Disney ficava olhando, botava dinheiro e tal, e era publicitária, né, gente? Então, ficou essa história durante algum tempo. Mas sorte que, né, a Disney foi, quem administrava, foi percebendo que tinha que alterar. Então, tinha que ter bebida alcoólica e tal, e começaram a adaptar as coisas. Só que durante muito tempo, a grande crítica foi manutenção, né? Questões básicas de parte de tipo, limpeza, né? A animatronics que às vezes não funcionava, demoravam para ser consertados, e comida, que durante muito, muito tempo é criticada. Mas a gente vai chegar lá até no momento de recuperação. Tá? Beleza, vamos voltar um pouco para a parte criativa e parte dos parques. Legal. Falei do lado direito, né, da Main Street, tem a Discovery Arcade. E é muito legal também, se você entra vindo ali da Praça Central, você pega a direita, que tem do lado direito da Main Street, você anda mais um pouquinho, né, Felipe? Tem a entrada da Discovery Arcade. Você entra, tá lindo, maravilhoso e tal, você sai em direção à Discovery Land. O que é Discovery Land? A gente até comentou aqui um dos acordos que a, a Disney fez com o governo da França foi, tem que ter uma área que fale sobre cultura europeia, cultura francesa e tal. E eles aproveitaram, né, gente, que é a maldição da Tomorrowland. O futuro que nunca foi, mas nesse caso não foi mesmo porque acabou dando problema, né? Literalmente, desde a primeira Tomorrowland lá nos anos 50, sempre é um problema Tomorrowland. A gente até, nosso primeiro encontro foi sobre isso, sobre Tomorrowland. E aqui decidiram fazer, opa, beleza, tem que fazer uma coisa europeia, vamos pegar a Tomorrowland e vamos tratar isso de outra forma e criar a Discoveryland. Vamos assumir esse futuro de, nossa, visionários, né? H.G. Wells e, meu Deus, gente, Leonardo da Vinci, Júlio Verne, Júlio 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 Verne, Verne. né? Verne, É poxa, e steampunk, né? aí, pois George é, e Lucas. aí George Lucas, que foi, né, logo. Aí o que aconteceu? Beleza, gente. Engineers foram e tinham dinheiro. Isso começou a acontecer, né, galera? É o seguinte, né? Dinheiro, 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 dinheiro. Quando começando mais chegar no final do projeto, a Eisner e a cúpula falou, gente, segura aí, tem que cortar aqui, cortar aqui, cortar ali. O que eles pretendiam fazer do Discovery Land? A gente já comentou isso. Eles pretendiam fazer uma mini land dentro do Discovery Land, que era dentro da Discovery Mountain, teria uma montanha-russa, teria um elevador, tipo Torre do Terror, e teria o Nautilus ali dentro numa lagoa, ou seja, tudo dentro da Discovery Mountain. Cortaram o tesourinho de dinheiro ali, o que sobrou? A Discovery Mountain. E até a ideia de se chamar Discovery Mountain, porque a cara dela é completamente diferente, né, gente, do modelo clássico daquela branca e tal, do Herb e tal, é um modelo steampunk, né, que, para quem não sabe o que é steampunk, é imaginando a era vitoriana, em que ao invés de eletricidade, combustível fóssil e tal, era o vapor, que teria bombado na história da humanidade. Então, assim, multiverso em relação à nossa realidade. E aí aquela montanha russa, não sei o que você achou, o que vocês acham, quem já foi. Eu acho linda, 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 mas ainda tem lá o DM dos carrinhos, e tem lá fora também de Discovery Mountain. Deixaram meio que de propósito, porque ela virou logo depois Space Mountain. Quem já foi acha ela bonita? Por fora, Cara, nem eu, falei ainda da atração. eu tava tão ansioso pra conhecer Discovery Land, que foi a primeira coisa que a gente entrou.
Saí correndo, Uhum. fomos pra lá pra dentro. Na verdade, a minha intenção era ter feito o Big Thunder Mountain primeiro, só que também tava fechado pra reforma. Eu não consegui ir na Big Thunder Mountain. Então, eu lembro, beleza, Space Mountain, vamos lá pra Discoveryland. E, cara, é tão legal. É um conceito que funciona tão bem. Como você falou, a gente sempre reclama do problema da Tomorrowland. Aquilo lá devia ser, o padrão devia ser Discoveryland, não, e não o Tomorrowland. É, é uma pena, por exemplo, você ver o Buzz Lightyear lá tomando a cara, a fachada do prédio e dando uma estragada no design. A retematização da Space Mountain em Hyperspace Mountain do Star Wars funciona, mas talvez eu acharia mais interessante ter visto o original. Mas, cara, é maravilhosa. É muito caprichada, é muito caprichada. Você quer olhar para todos os detalhes, assim. É, puta, eu adorei, amei aquela área, amei, 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 amei. E diferente, por exemplo, do que hoje a gente tem lá em Anaheim, que o Orbitron, eles copiaram e jogaram na Anaheim com a mesma visual de Paris, e não funciona. E lá, em Paris, ó, maravilhoso, perfeito. Me dói muito, sabe por quê, Felipe? Porque eu tenho a maldição da Disney de raiz. Porque eu fui no Epcot sem ter de raiz. Então, quando eu voltei, eu falei, meu Deus, continuo amando mais. E eu também conhecia. Discoveryland, no lugar onde tem Buzz, era visionário ainda. É o prédio, né? É o prédio que tinha um filme 3D produzido com Gerard Depardieu, eu acho que como H.G. Wells, não lembro, e ele assim, tinha um robô lá no meio, esqueci o nome dele, e assim. E quando eu voltei em 2012, era um prédio colorido de Buzz Lightyear. Conheci, doeu, essa doeu. Space Mountain, eu conhecia Space Mountain da Terra-Lua, que é o tema original, era exatamente, né, da Terra-Lua, H.G. Wells. Então, eu conhecia, né, tanto que tem o que está atrás aqui, para quem está vendo o vídeo, não ouvindo, atrás escrito na imagem do canhão, porque o canhão, a pegada é do livro da Terra-Lua, em que o canhão dispara a nave rumo à Lua, né? Pois é, e aí você é disparado dali, o carrinho sai dali, é muito legal. Pois é, então eu conheço as duas versões. A versão que no final aparecia aquela lua, né, com o rostinho e tal, com a O nave filme do dentro do Méliès, né? olho. Ele é. E aí Bruno conheceu também, né, outra versão, que é a versão Hyperspace Mountain. Que eu não gosto não, tá, gente? Mas conheceu essa visão raiz, tipo Discoveryland mesmo, de raiz, continua amando aquele lugar, mas tem essa diferença. Queria comentar também que uma coisa que sobreviveu àquela versão Discovery Mountain, tinha um bando de coisas dentro, né, foi o Nautilus. Que ao redor da Space Mountain tem o Nautilus ali. E aí é muito louco, porque por exemplo, eu, né, lá em Orlando, em 1973, eu andei, tinha um Nautilus, né, lá naquela época, e um submarino que você andava dentro dele, como tem do Nemo em Anaheim, né? Só que, eu não sei se vocês, alguém conseguiu. O Greg dando oi, Sofia. Tudo bem? Nem falei também do boa noite. É, esse submarino, né, elas têm várias versões de Nautilus no mundo. Tinha aquela de Orlando, e que já na virou Nemo, tem a de Tóquio, que é outra pegada completamente diferente, os Nautilus, né? E a de Paris é o walkthrough, né? Que você anda, você entra no submarino e eu tirei centenas de fotos. É como se estivesse, de fato, dentro do Nautilus e você vai andando, tem dormitório, escritório lá, e você tem uma parte central, tem um órgão que fica tocando, e aí tem uma escotilha onde você vê um polvo de vítima da água submarina, tem shows de alguns minutos, né, que você vai vendo. Nautilus fechou também para reforma, né? Não sei se o Felipe chegou a pegar, mas porque eles vão melhorar. Então precisa voltar, né? Porque eles vão melhorar, vão dar um up, vão recuperar essa pegada do Nautilus. Inclusive, eu peguei a Space Mountain toda rodeada de tapume, assim. É, É. Eu então, peguei muita esse reforma, tinha Nautilus. muita coisa fechada lá. Eu não consegui ir na Big Thunder, não consegui ir na Small World, não consegui ir nas Xícaras, ou Nautilus, tinha muita coisa fechada para reforma. Eu me ferrei. O É, Small quando, World e o Nautilus estão há bastante tempo, né, fechados ambos, né? E se não me engano ainda tem um tempão, né? Vai demorar para reabrir. Eu também não peguei o Nautilus, infelizmente, que eu fiquei com muita vontade, mas
E realmente a Lady é muito bonita. A parte do Orbitron, né? Que não chama Orbitron, né? Tem outro nome, né? Acho que não. Ou é Eu acho que Orbitron, né? são, É Acho que é Orbitron, em né? Tem, Orlando que é Astro Orbiter, que é Astro outro nome. Orbiter, né? Aqui é É. Orbitron, né? É muito bonito, assim, é impressionante. É demais. Essa Lady é extremamente bonita mesmo. e tem um detalhe da Bárbara, pessoal, que tem um balão dirigível enorme saindo de um dos prédios, que aquele balão, né, até para minha geração, é de um filme de 1974, se eu não me engano, que é A Ilha do Topo do Mundo, que eu cheguei a ver quando criança, mas assim, não fiz associação quando eu fui a primeira vez, tive que lembrar, é verdade, porque aquele balão como digo, balão, corrigido, é dirigível, é sobrevivente da Discovery Bay, que era uma land que seria construída na Disney da Califórnia. Alguns projetos da Discovery Land, tá? Discovery Bay, Discovery Land. Alguns projetos da Discovery Bay acabaram na Discovery Land. Outros projetos da Discovery Bay acabaram no Tokyo Disney Sea. Essa pegada steampunk, né? É igual o Thunder Existia. Mesa de Orlando, que também foi parar lá na Adventure, na Frontierland, dentro da Disneyland Paris, né? E aí, né, como o Greg lembrou, tem George Lucas, tem Star Tours lá também, que até foi legal, porque eles construíram uma entrada bem tímida, sabe, gente? Da primeira vez que eu fui, depois construíram uma entrada mais, né, legalzinha. Então, acho que acaba sendo um lugar bem interessante. Podemos Não, ir para e na hora que Frontierland? você estava comentando sobre os visionários, eu até brinquei falando de George Lucas, mas é que foi a desculpa exatamente que deram para poder incluir ele na Discoveryland, né? Que era uma terra de visionários. Então, pá, George Lucas é um também, né? Vamos botar o Star Não é? Tours aí. A gente fica zoando, né, Greg? Assim, de certa maneira, Um você visionário está. moderno. Muito bem, Felipe. Assim que eu É, gosto. não deixa de Argumentação. ser. Muito Então, eu bem. tenho aqui, ó, adoro as coisas dele, ó. Tá vendo? Pois é. Bem, a Frontierland, que para mim é a coisa mais linda, linda, tá? Até porque, embora até o Felipe não tenha conseguido ir à reforma e tal, mas só ver a Big Thunder Mountain, gente, para quem não sabe, é no meio do lago. Aí você pensa, pô, você anda ali naquela montanha no meio do lago, como é que você chega? A montanhazinha nua, na ilhazinha no meio do lago, né? Como é que você chega? Tem estação fora do lago. Aí você entra aí, você pode baixo da água e sai daquela ilha, gente. Então, por mais que você não ande na atração, né, Felipe? Vê aquilo. Coisa mais linda, 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 linda. Assim. Queria tanto ter andado Tá. nela. Felipe, na boa, sinceramente, até porque o fato de você. Acho que até a primeira vez que eu fui, eu não percebi. Passava, idiota aqui. Como é que eu. Cheguei lá sim, deve ter sido, né, na minha cabeça, né, meu neurônio. Mas assim, pô, mas da segunda vez eu já sabia, obviamente. Mas só o fato de você ver é muito legal. E tem, gente, aí que é muito legal, porque tem toda uma história ali, tem um storytelling muito bem amarrado naquela área. Vale a pena a gente nem se estender muito, mas história muito de Ned Disney, muito legal, né? Até, né, Greg, Com a história sabe o junta quê? com a É, Phantom Manor, né? que tem uma série de quadrinhos, né? Não sei se vocês sabem, acho que tem em 2015, 2016, a Disney publicou uma série de HQs, de história de quadrinhos, de atrações da Disney, mas com a pegada Imagineering. Tanto que era uma parceria Marvel, a doideira, o selo Marvel com o selo Imagineering. Se você procurar esqueci o nome agora né, uma, até a Amazon Na Amazon encontrou. mesmo você encontra, né? É só procurar por Big Thunder Mountain Railroad na Amazon, filtra por Kindle lá, porque é a versão Aham, digital que está disponível. Eu não acho que é? chama Disney Kingdoms a série, que aí tem da Isso, Big exatamente. Thunder, tem do Isso Figment. aí. Figment são dois volumes até, Haunted Aham. Mansion, tem vários. Tem da Tiki Room também. Então são várias minisséries com as histórias das atrações que foram escritas junto com os Imagineers na Amazon. Então, eu não sei se em E outro é muito lugar você doido. encontra assim hoje, porque são quadrinhos antigos também. É. E é muito louco, o que eu sempre achei foi Marvel. O selo, os caras estão olhando Marvel, né? Pô, interessante.
Certo. Mas assim, Aí a tem, Marvel já estava dentro do grupo da Disney, né, na sim, época, né? sim. Então, eu acho que Só já fiquei curioso, porque estava fazendo uma dentro de casa. profissão. Até porque assim, a Disney licencia quadrinhos em geral, né? Então tem quadrinho da Disney que sai pela IDW, tem outros que saem pela Dark Horse, pela Panini. Então eles mesmos não publicam dentro da própria Marvel ou da Disney Editions, que é a editora deles, né? Que é curioso, os quadrinhos sempre são É, licenciados para outras editoras, mas especificamente esses da Disney World saíram pela, pela própria Marvel. e aí, quando você está vendo essa lagoa, no meio dela, aquela montanha, né, que é Big Thunder Mountain, lá no final tem uma colinazinha, e aí tem uma mansão completamente diferente das outras. Acho que é a versão parisiense, né, da Haunted Mansion, que é a Phantom Manor. E que eu amo, eu vou ser muito sincero, eu gosto mais a de Janaheim. Eu gosto mais da original, essa paixão por aquela casa, é um estilo completamente diferente. Isso é muito legal de todas, né? Que todas as Haunted Mansion barra Phantom Manor, cada uma delas em parques Disney fica em lanes diferentes. Cada uma, Phantom Manor barra Haunted Mansion, fica em lanes diferentes em parques espalhados no mundo onde tem, né? E ali fica na Frontierland. E é muito legal mesmo, porque gente, mas faz mais fácil, né? Tem aquela colinazinha, ali na colinazinha, uma subida, tem uma casinha ali antes que você chega, fica ouvindo sons, a história que teria uma senhora ali dentro, é, fazendo postura, e ouvindo música, você não vê ninguém, você só ouve ela cantando, e tem coisas a mais, né? Tem o cérebro cemitério, e tem, mas muito, muito legal. Dentro, ou seja, a história é diferente também, com pontos, com conexão da mitologia que a gente conhece da Haunted Mansion, mas a casa é diferente. E lembrando, né, 1992, a tecnologia em relação às anteriores diferente também, né? E não sei aqui quem foi, não sei se o Felipe conseguiu ir, mas dá essas duas coisas, Big Brother Mountain, no meio do lago ali, e tem a Santa Menor, e tem a Molly Brown e o Mark Twain, acho que são os dois barcos de Mississippi, né? Eu andei no deles, final da tarde e tal, quase morri de frio, no inferno. Ai, que verdade! Molly Brown, Bruno achando que estava na Califórnia. Casaquinho, tadinho, né? Sorte que o meu filho, pai, vou voltar, tá, beleza, vai. Aí eu fui, quase virei estalactite, sei lá, morrendo de frio, as coisas mais lindas do mundo. Então, é uma lente muito impactante. Tanto que no livro de Gigi, do Didier tem, na página dupla, a arte conceitual da Frontierland, né? Meio final da tarde, com luz e tal. E é muito doido. Com muita arte conceitual, você fala, você vê a realidade? Sabe? Tipo, foto de hamburgueria do que seria o sanduíche que você vai comer lá longe daquilo. Mas essa arte conceitual é bem parecida, sabe? Aquela sensação. Quando eu fui Olha, na Phantom Manor, eu acho. Uhum. Não, desculpa, Felipe, pode falar, pode falar. Eu só ia mencionar que eu fui no Natal e, pelo que eu me lembro, tem um overlay de Natal na Phantom Manor. Eles contam uma história diferente na época de Natal, né? É. Pois é. Eu acho que Igual a sim. da Califórnia? É. Pelo que eu me lembro, agora posso estar errado, porque eu não tenho muitas memórias da Disneyland de Paris. Estava chovendo muito, enfim, tem uma história que, que eu acabei apagando um pouco das memórias da Disneyland de Paris na minha cabeça. Mas eu acho que tinha sim. Eu acho que tinha um overlay. Eu peguei Overlay. um overlay de Natal, que na verdade era Dia das Bruxas, na Disneyland da Califórnia, que aí eles botam o Estranho Mundo de Jack no meio da mansão, e aí tem a decoração de Natal do Estranho Mundo de Jack. Mas assim, sinceramente, eu achei que não ficou tão legal, não, porque se eles não mexem no que tá do que já tem da Haunted Mansion e coloca mais um tanto de coisa lá em cima, então fica um negócio meio superlotado, cheio demais, muito detalhe, fica meio Nossa, Greg, bagunçado. você está falando disso que todo mundo fala do overlay de A Nightmare Before Eu, Christmas, né? eu não curto também, não. Para mim, eu acho que não funcionou, não. Eu prefiro o original. Eu também. Eita, vamos saber, hein? Eu estava todo animadão, vou no dia que eu for, então já bom que eu já vou com o pé atrás. Assim.
Vai que eu gosto Não, mais. mas como você já conhece muito a versão original, vale a pena ver um negócio diferente também, para variar. Eu É, acho que pois é. é Sim, sempre interessante ter algum tipo de mudança nas rides, mas falar que é melhor, eu acho que já é um pouco de exagero. tá. Agora, Felipe Schwenk. É Schwenk que se fala, Felipe? Schwenk? Isso, Schwenk. Schwenk, é. O que eu vi de Overlay da segunda vez foi na It's a Small World, que eles fazem lá de festas do mundo inteiro. Acho que eu tinha comentado até em outra relação. Vocês não pegam só Natal, pegam culturas e todos os tipos de festa. Legalzinho, legalzinho. Isso é nada muito marcante. Nunca mais esqueci do que vi. Não, assim, é legal, mas nada fora do normal. Não. Então tem a Frontierland, como eu falei, que acho que é muito, muito bonito o espaço, mais uma vez o espaço, né? A gente vai fazer. E tem do lado Adventureland. Antes só, Bruno, desculpa, Por eu só queria favor, comentar que uma claro. coisa que eu acho muito legal da Frontierlands lá é que a parte da frente do forte dá para você entrar e subir, que é uma coisa que normalmente não é muito comum, né? Você poder entrar nessa parte do cenário. E eu achei isso muito interessante, que você pode subir ali, entrar. Meu filho ficou pirado, assim, de subir ali no forte e tal. Né, eu achei bem interessante, que pelo menos para mim foi novidade, né? Que normalmente especialmente em Orlando, né? A gente tem muito mais como cenário do que como você poder participar, né? Então eu achei bem interessante essa parte, né? É engraçado, você falando isso, eu estou lembrando de outras áreas ali. Eles pensaram, né? E a gente fala há muito tempo já de interação, interatividade e tal. Muito louco, né? Porque eu lembro de coisas de Paris que a gente consegue ter mais contato do que nos outros parques. É verdade, uma coisa que eu fui trazendo agora algumas memórias bem interessantes, Bárbara, você falou. É verdade, sim. Mais acesso às coisas. Então. Bem, e Adventureland, que é do lado, gente, lembrando, espaço e dinheiro. Adventureland, meu Deus do céu, tem lugares e você tem a sensação mesmo que você está, né, foi colocado em, sei lá, em florestas e selvas de vários continentes diferentes, e é muito, muito bonito mesmo. E É lá muito bom. tem. Você gostou, Felipe? Nossa, adorei. Tem aquela parte que é umas cavernas, parece meio que um labirinto, perto daquele galeão, e a própria fachada do Piratas do Caribe é sensacional. Aquele puta forte enorme, assim. Nossa, achei muito legal. Uma das coisas que eles fizeram, né, que não tinha, acho que em aquela altura, 92, que não tinha também, mas não na Califórnia, que era a caveira em forma de montanhazinha, A caverna, School né? Rock. E o Skull Rock, né? Skull Rock, e com um galeão. Gente, fica lindo, lindo, lindo. Assim, mais uma vez, no meio de um mar, barra lagoa, que atrás tem, atrás do lado, desse ponto de vista, né? Tem Piratas do Caribe enorme, né, gente? Enorme, a construção é enorme. E que você anda lá dentro para poder chegar, né? Tanto que, assim, não tem problema nenhum com escuro, claustrofobia, nada disso, não, mas vou ser sincero, galera, tá uma escuridão ali, você desce, e você desce, e você desce, e você chega no treco. É bem diferente da Anaheim, que você entrou e já tá lá, né? Inclusive, das algumas vezes que eu repetia o Piratas, nessa fila, Uhum. tem uma hora que ficava tão escuro que a galera sacava o celular e abria a lanterna para ver se não tinha degrau, porque o pessoal tava enxergando nada. Exatamente. Eu tô com medo de Exatamente. tropeçar lá dentro. Assim, é um Piratas do Caribe, meu Deus do céu, super bem feito e caprichado, né? E lembrando, mais uma vez, sempre lembrando que aí a gente está vendo também a tecnologia já, a gente tinha Tóquio e tal, beleza, Tóquio sempre teve mais dinheiro e tal, mas depois foi essa Disney injetaram mais grana e mais tecnologia, o tempo foi passando, né, gente? E tem também a parte de Indiana Jones, que a gente até comentou já aqui, olha, o teaser para outros episódios, né, do nosso encontro, em Passaporte Orlando. Né? Passaporte Orlando, o que que é, Felipe? Passaporte Orlando? Conta aí. O Oi, oi, o que que foi? que é Deu Passaporte a deixa pro Orlando? Merchan. Mexa, tchim, patim. Aproveita! É o nosso podcast. Esse é podcast, É o então você, né? podcast do Então, Passaporte Orlando, onde vocês estão. Pode ser que vocês estejam ouvindo isso aqui direto já no feed do Passaporte Orlando. veja só, vocês já estão aqui, ou seja, conheçam o universo de Passaporte Orlando, tá? Pois é, a Tem gente me até feito muita companhia na comentou. academia, viu?
Tá vendo? Testemunhos de Maiara ao vivo aqui, tá vendo, gente? Sinceridade é tudo na vida. Pois é, aí tem a área de Indiana Jones. A área de Indiana Jones, como assim? Não tem apenas uma montanha russa de Indiana Jones? Pois é. A gente comentou da outra vez que ali era para ser, mais uma vez, uma mini land, né? Que depois virou conceito Disney, que teria a montanha russa e teria um templo ali também, e as coisas iam se comunicar e tal, né? Você poder ver de dentro de uma, a atração ver dentro da outra. O que sobrou? A montanha russa de Indiana Jones. Você foi, Felipe? O Felipe e Greg, não sei se Sim, Eu fui. fui sim. Ah, vocês eu não gostaram. consegui ir porque fechou Ah, quando eu tava fechado. ah. É uma montanha-russa bem curtinha, meio durona, mas ela é divertida, ela é bem legalzinha, ela é mais compacta. Tem até um loopzinho, me surpreendeu que tinha um loop no meio dela, de tão pequenininha que ela era. Mas a tematização, apesar de ser ao ar livre e tudo, a tematização dela é bem interessante ali, de ser como se fosse no Templo da Perdição ali, né? Eu achei divertido. Eu peguei duas versões. Vocês sabiam que aquela montanha-russa já teve uma versão de inversa, né? Ao invés de ser para frente, era para trás? Pois é, em 2000 eu peguei essa versão. E que aquele negócio era meio assustadorazinho, viu? Meio assustadorazinho. A outra, tanto que quando eu voltei, estava normal. Eu falei, opa, com aquela lá eu tive uma certa paúda da outra vez, porque tinha razão de ser, né? Eu também não sabia da primeira vez que tinha inversão. E a inversão, desculpa, o looping. E aí, na segunda vez, aí a segunda vez, muito engraçado, porque na segunda vez estava eu, meu filho, tinha três pessoas na fila, andando assim, pelos caminhos para eles chegar lá. Um cara na frente, andando, eu e meu filho atrás. E aí a gente foi andando. Aí quando o cara começou a andar devagar, quando estava chegando, gente, a sensação de morrer de medo depois, a sensação de ficar morrendo de medo, ele rapidamente voltou. Ele não teve coragem de dar uma música. Mas a coisa mais linda, no momento que você chega perto, né, foi o que o Felipe falou, a tematização dela, vamos dizer assim, ela é muito caprichada. Né? Você vai andando por esses caminhos, aí tem, né, Felipe, o acampamento, e você vê materiais de arqueologia do Indiana Jones, e tem a música. Então, o caminhozinho, né, a fila, né, como a Disney sabe fazer, fila bem caprichada. Né? Tem Indiana Jones, Piratas do Caribe, Skull Rock, tem mais o que, gente, que vocês lembram? Tem o Galeão, acho que sim. A gente falou de Frontierland, falou de Adventureland, e vamos falar da É a Cabana dos Fantasyland. Robinsons lá também. Ah, é da árvore. Da É, árvore, né? Da árvore, que eu fui da primeira vez. Bem legal também. Eu acabo nunca, vou sendo sincero, gente, nunca achei muita graça em casas das árvores da Disney, não. Os Robinsons ou os Tarzan, pra mim, acho legal, vou, dou uma olhadinha, saio. E a Fantasyland? Pois é. A Fantasyland, para mim, perto de uma Frontierland maravilhosa. Nossa, arte conceitual transformada em realidade. Uma Adventureland totalmente luxuosa, né? De florestas e tal. E uma Discoveryland, que é totalmente diferente, você pega a Fantasyland. Né? O que vocês Ah, acharam da uma coisa Fantasyland, da, gente? da Frontierland também que tem, Ah, Bruno, é tá. o parquinho. Tem um playground ali, que fica bem lá no fundo, que é até meio um pesadelo para todos os pais, porque é um parquinho extremamente comum, que você tem em cada esquina, e o seu filho fica enlouquecido no parquinho, ao invés de querer curtir o resto da Disney. Oh, meu E aí você Deus, fica indignado, caramba! tipo, meu filho, isso aqui tem ali no parque ali da Praça Oswaldo Cruz, meu filho, pelo amor de Deus, vamos curtir o resto da Euro Disney. Mas não, enfim, tem um parquinho que salva por um lado que você fica na fila da Big Thunder e seu filho fica lá, mas por outro lado é meio revoltante porque você tá pagando em euro para ele ir num parquinho que tem em real Poxa, aqui no né? Brasil. E aí, esse parquinho é o da Pocahontas, né? A Pocahontas Village, não é? É, isso, Pois é. é esse mesmo, Polêmico, né? Tem rolado uma polêmico. polêmica nos últimos anos, né? Tipo, É, preconceito e tal, com o jeito que. E aí eu nem sei, Bárbara, não sei se já fecharam ele, se o Felipe viu. Se você que estava naquela dúvida, tipo, tiramos isso, vamos repensar, porque não estava legal, não.
Eu acho Não até a tem Barbie. nada, não tem referência a Pocahontas, não sei se eles tiraram, tá só assim bem secão, assim bem simplão, na verdade, né, até. E não tem nenhuma referência a Pocahontas. Acho que eles realmente tiraram porque ele ficou fechado um tempo, no ano passado. Então pode ser que eles tenham removido ali algumas referências justamente pela polêmica. Entendeu? Muito bem. Bem, e a Fantasyland que eu, sim, gostei. Eu gostei muito, não sei dizer as diferenças, mas eu gostei muito do Peter Pan's Flight de lá. Gostei. Talvez pela Fantasyland, tecnologia. a área é muito bonita. O paisagismo da área em volta dos brinquedos, acho que é o mais bonito que tem pegando os dois parques dos Estados Unidos, porque você tem, primeiro, todos aqueles arbustos ali, todos aparados, redondinhos, fazendo curva, você tem um monte de cachoeirinha, cara, é muito bonito. E o próprio aquele labirinto que tem da Alice, porra, é legal pra Alice. caramba. O, o visual da xícara da Alice, que tem aquele telhado, é muito bonito também, é diferente das outras. Pô, eu achei caprichadíssima a Fantasyland. Muito bonita, muito bonita. Eu acho que, pelo menos eu, quando coloco aí para comparar, acho que é meio covardia. Tem também, né, gente, o trem trem de Dumbo, né? Que você pode o trenzinho da história de Dumbo. E foi muito legal o que aconteceu pela primeira vez. Meu filho tinha 3 anos e meio. E a gente nem sabia que tinha essa atração lá. A gente, a primeira vez que foi de país, não era tão apaixonado como passei a ser depois de médio e meio. E a coisa mais linda que aconteceu, que por acaso, era a história que meu filho, a gente estava contando para ele. Vinha, sabe aqueles livros para criança que a gente gosta mais de um e tal? E tinha, ele via o desenho. Então, de repente, meu filho estava andando naquele trem com aquela música. Cara, foi uma coisa maneira. A gente chorou, não sei dizer, minha esposa. Meu filho estava andando ele olhando, tipo, aquela coisa de criança. Por que eles estão andando nesse trem? O trem existe, eles estão dando história, óbvio, como não estaria andando? Então foi bem legal. E, então, realmente, né, Felipe, esqueci esse lado mesmo de, mais uma vez, o espaço, né, você ter para onde se espalhar mesmo. E, e aí eu queria algum comentário mais sobre o desenvolvimento. Felipe, o Eu acho Greg que assim, Neck, inclusive, reforçar está o aqui. que o Felipe falou do labirinto da Alice, que eu acho que é uma das áreas mais legais do parque, assim, do parque inteiro, eu acho que da Disneyland Paris, e é uma coisa que só tem lá, esse labirinto, que é a gente tem algumas coisas da Alice nos outros parques, mas eu acho que até por ser na Europa, eles deram um espaço maior para Alice na Disneyland Paris. E esse labirinto, assim, é um lugar que, assim, como o ride mesmo, não é nada super moderno. É simplesmente um labirinto com algumas figuras, umas plantas bonitas, bem podadas, mas no final o conjunto fica tudo muito, muito bonito, né? Então, eu Funciona, acho né? que funciona bem. E pelo menos eles não fizeram, né? Pelo menos não. Porque você falou, Greg, realmente é muito lindo e tal, é um lugar bonito de. É imersão, uma imersão legal, uma imersão simples, como você falou, né? E lembrando, né, sempre, a É um gente. grande jardim, né? Que você não tem animatrônico, até as imagens dos personagens são. É um negócio quase que de papelão que tá lá, mas funciona bem. Eles trouxeram a ideia do labirinto, porque, lembra pensando sempre, né, gente? Eurodiz, a gente tentar pegar a mais francesa, mas tentando trazer, porque labirinto, maze e tal, é uma coisa muito inglesa, né, de tradição, de jardim, essa é a ideia. E ainda bem que não fizeram o que fizeram em Xangai, né? Porque em Xangai decidiram fazer uma atração lá meio labirinto também, jardim, mas com a pegada do live action de Alice, de Johnny Depp e tal. Então, quando eu vejo, acho que a comparação, acho que ficou tão estranho o que eles fizeram em Xangai em relação ao que fizeram de Paris. Foi estranho mesmo. E queria comentar um pouco sobre parte de restaurante e de loja da Disney de Paris. Alguma loja marcou vocês, gente, da Disney de Paris? Ou você lembra, Guilherme, Ah, de alguma loja teve uma. especial? Assim, quando eu fui foi muito corrido. Então, assim, restaurante eu preferi pular essa parte e comer o quick service mesmo para poder aproveitar o tempo. Mas eu lembro que uma coisa que eu vi em loja lá e que me marcou muito era
a Bela e a Fera, uma estatueta da Bela e a Fera com roupa de casamento, né? Vestido de noiva, terno de noiva. Aí eu olhei aquilo lá, eu já estava planejando meu casamento, falei assim, nossa, isso é caro demais, não posso comprar não. E fui embora. Aí voltei, me arrependi, encomendei e foi justamente o topo do bolo do meu casamento, essa Bela e a Cara, que Fera isso? que eu Nossa. vi na Disneyland de Paris e não tive coragem de comprar na época. Importei pagando muito mais depois, mas Mas tá tava lá e lá. funcionou. Cara, que legal, que massa. Pô, Mas assim, em termos de pô. loja, eu acho que não vi, é bem mais fraco do que a Disneyland da Califórnia, a Disney de Orlando mesmo. Não, eu acho que não tem um espírito tão consumista assim. E uma coisa que eu reparei, pelo menos quando eu fui, é que começou a anoitecer, as coisas já começam a fechar muito antes do horário do parque fechar. Então, assim, a gente ainda está lá dentro, mas parece que eles já estão querendo mandar a gente embora e começa a fechar as coisas aos poucos, vai fechando, acho que do fundo do parque para frente, né, para ir te jogando para a porta. Então, se você está lá no final da Frontierland, por exemplo, você pode correr o risco de não ter mais nada para comer lá por perto. Então, eu É, acho que isso foi essa uma coisa que dá até a sensação de que eles estão te expulsando do parque mesmo. parece mesmo. Essa é a minha grande reclamação desses dois parques. Porque quando você fala, porra, tá, não, agora vamos parar para fazer uma boquinha aqui, já tá no final do dia, você não consegue, tá tudo fechado. Aí os poucos que estão abertos tá bombando de gente. Eu achei essa parte de serviço de comida deles terrivelmente lenta. Terrivelmente lenta. Qualquer barraquinha, quiosquinha que vendesse chocolate quente, qualquer coisa, tinha filas de 10, 20, 30 pessoas que você falou, puta, eu vou perder o dia inteiro aqui nessa fila. Então eu e a gente ficou meio puto com essa parte aqui, porque a gente acabou nem comendo direito lá. O melhor que a gente foi conseguir foi realmente um almoço lá no Croque Monsieur, lá na padaria na Main Street, que foi muito bom, mas pegava muita fila, não tinha lugar para sentar, comemos no frio do lado de fora, tava 0 graus esse dia. Então, essa foi a parte complicada. Tanto que no segundo dia a gente falou assim: não, chega, vamos lá fora comer no Five Guys, porque eu não vou ficar Ah, me matando para comer dentro do parque. Tanto que no segundo dia que a gente terminou o dia no Walt Disney Studios, eu perdi de mais uma vez na atração, que a atração fechou mais cedo, porque a porcaria do sanduíche levou meia hora para ser feita, que eu tava esperando para comer ai, fora. cara. Então, isso me irritou um pouco. E a gente tava com tanta expectativa, porque França para comer é maravilhoso, né? O povo que sabe fazer a comida boa, que é francês. Mas nos parques em si, foi meio irritante. Bem, antes de eu comentar uma experiência, por incrível que pareça, culinária muito boa que eu tive da segunda vez, queria, para quem está vendo aqui no canal do YouTube, mas está fazendo descrição, Greg colocou como imagem de fundo dele a Bela e a Fera do casamento dele, o que ele encomendou, chegou a tempo, coisa mais linda do mundo, tá, gente? Os dois estilos de, né? Esse traje de gala, obviamente, né? Então, devidamente para casamento, então, muito lindo, Greg. Nossa, valeu muito a pena. Não, e tem mais um fator adicional, é porque assim, o meu pedido de casamento foi no Castelo da Fera, em Orlando, Oh, lá dentro. nossa Senhora. Então não Pô, é só porque tá tudo. bonitinho. Eita, caramba, hein? Nossa Senhora. Muito bom. A experiência boa que eu tive de comida na Disney de Paris. Gente, um dos meus sonhos, eu tive, na primeira e segunda vez, eu tinha alguns sonhos. Quando eu voltar, a gente de Paris e tal, eu queria fazer algumas coisas. Eu queria ficar direto no hotel. Eu queria fazer um passeio de Molly Brown, do navio lá, né, do Mississippi, andei. Eu queria fazer uma visita guiada, que depois eu vou comentar um detalhe da visita guiada. E eu queria jantar no Waltz, restaurante Waltz, ele fica na Main Street. É um restaurante que fica numa esquininha da Main Street. E que ele abre de vez em quando. Tipo, para lume, abre e fecha, aliás, tem temporada. Então, eu tive uma sorte danada no período que eu fui, eu consegui reservar. E fui no restaurante. O que é legal nesse restaurante? É, ele tem vários salões. Só que cada salão ele é temático em relação a uma área do parque. Então, tem uma área voltada para Fantasyland, outra área para Discoveryland, outra área, tá? E tudo, assim, você percebe
a tematização, vamos dizer assim, mas não tem plaquinha dizendo que é, sabe? São as salas, eles vão levando. Eu fiquei na parte da Adventureland, no canto do Piratas do Caribe. Tem um canto, assim, que você percebe que, sabe, tem até, tinha mesa aqui, tinha um standzinho mostrando um navio, e atrás tinha uma pintura de Piratas do Caribe, arte conceitual, um quadro, então, canto de Piratas do Caribe. Então, bem legal. E aí, colocando mais imagens de Paris, dessa vez, Fantasyland com É o o labirinto Labirinto da da Alice, né? Alice. Pois é, muito lindo, muito lindo. E foi uma experiência muito boa, tá, gente? A gente, obviamente, é caro, não é caríssimo, tá? Mas é caro, mas a experiência foi muito boa. A gente pegou aquele do fixo, eu, esposa do filho e tal. Foi o sonho realizado, literalmente, mas como o Felipe falou, gente, assim, eu, sinceramente, as 2 vezes que eu fui para a França, tirando, inclusive, a própria Disney de Paris, eu, minha esposa e meu filho, a gente não conseguiu ter experiências, por que me pareça, gastronômicas boas em Paris, incluindo o La Valette, tá? É uma nossa grande frustração não ter conseguido comer. Conseguir comprar o pior pão au chocolat, né, que é tipo um croissant recheado de chocolate, o pior do mundo. Acho que eu consegui comprar. Sim, todas as tragédias gastronômicas que você pode imaginar, eu consegui fazer ao longo dos 2 meses. Eu É, compartilho da sua experiência aí. Também não é? consegui comer nada. Toda uma expectativa, né? Que a comida francesa é Aham. excelente, mas eu só escolhi errado, cara. Não teve um lugar que eu comi que eu gostei, assim. Certo. Mas você sabe que isso, quando eu comento com outros colegas meus, sempre alguém tem um detalhezinho para dizer também. Sabe? E, gente, o que aconteceu, né? Assim, sabe? Ah, então é aquela coisa meio óbvia, só se você for no restaurante, no guia Michelin, que ali você vai ter uma comida realmente extraordinária. O que aconteceu, né? Porque, gente, isso faz parte de imagem por toda a França, né? Caiu aqui, né? Então, assim, tive essa experiência muito boa lá. E falando em comida, né? A gente vale falar sobre, é, sobre o Disney Village, que é o Downtown Disney de lá, que é, né, pelo menos dá nem para comparar com o Disney Springs, né, gente? Menos, né? Mas, assim, é uma versão Downtown Disney, porém, estranha e profundamente brega, tá? Porque É verdade. profundamente É brega, isso mesmo, é coisa brega mesmo. horrenda. Brega, brega, horrível, escolha de cores, elementos e tal, gente. Horrível, horrível, horrível. E tem alguns restaurantes e tal, tem cinema, tinha o Planet Hollywood até o final do ano passado, que fechou. Por quê? A Disney finalmente chegou à conclusão que precisava reformular aquilo lá. Até porque tem um porém, que até da última vez que eu fui, eu vi isso muito, porque lá tem ainda uma boate para adolescentes, jovens, acho que esse nome, e que é muito legal, que é muito parisiense, jovem, gosta de ir lá. Então eu vi, muitas vezes a galera chegando, né? Porque quando eu fiquei hospedado lá durante uma semana, eu vi a galera à noite chegando, saindo da ROR e indo para a boate. Então, assim, é um ponto que, inclusive, né, jovem parisiense, isso até, sabe, gente, Disney de Paris, do jovem, pelo menos parisiense. Então, assim, a gente chegou à conclusão, gente, não, vamos fazer aquilo, até porque, se você entender, tem o Parque Disney, né? A Disneyland tem os estúdios, que a gente vai falar daqui a pouco, tem uma versão mais compacta para dar tempo, né? E aí tem em frente, do lado da estação da Roer, tem essa via que é o Disney Village, e tem um lago, que é o Lake Disney, um lago bem simples, né? Não é muito grande, não. E ao redor tem alguns hotéis, tá? Um desses hotéis, há pouco tempo, foi reformulado, é o Hotel New York, virou Hotel New York Marvel, e que o refurbishment foi muito bem feito pelas fotos e vídeos, e os colegas que já foram, não sei se o chegou aí lá, chegou Fui aí, lá ver. Muito bonito, ficou bem legal, Théo. Ficou legal pra caramba. não é? Acho que valeu a pena, né? Repensarem a ideia, porque acho que tem tudo a ver, né, gente? Porque a Avengers tem tudo a ver com Nova York, tem a ver com Marvel, e fizeram um trabalho, pelo que eu vi, bem caprichado, o Felipe veio como testemunho, né? Então, eles decidiram refazer aquela Disney Village, porque é literalmente no meio do caminho, né, galera? Entre os parques
E o Lake Disney, que é um lugar até bonito, tem os hotéis ao redor, o povo que fica hospedado nos hotéis passa pelo Disney Village para ir e voltar dos parques, né? Então, e o ROR, a estação de trem, é ali do lado. Então, a Disney está refazendo. Espero que não fique, tenha bom gosto dessa vez, né? Algum comentário para falar sobre o outro parque? Eu só falar você comentou sobre os jovens chegando lá e uma sensação que eu tive quando eu fui em 2016 é que a Disney estava tentando convencer as pessoas nas campanhas de marketing locais de que a Disneyland Paris não é um parque infantil. Então, todo tipo de outdoor, de cartaz que eu via pela cidade, era sempre tentando mostrar que é um parque para adultos e para adolescentes, e falava explicitamente que não era um negócio só para criança. Eu achei bem curioso, porque parece que existe uma visão lá, pelo menos do ponto de vista do marketing, que as pessoas acham que a Disney é para crianças, e eles estão tentando convencer do contrário. Mas quando a gente vai ao parque, não, a gente vê, acho que a proporção de adulto-criança é igual todo parque da Disney mesmo. Não achei que é um parque que tinha mais crianças que a média, não. Na verdade, tinha muito adulto até, mas não é o que o marketing parecia tentar vender, né? Ô, Greg, uma coisa que eu notei foi a quantidade ridiculamente menor do que a gente vê em Orlando, por exemplo, de família com stroller. Ou eles não levam, ou eles. Europeu, acho que quer fazer a criança andar mesmo, não tem dó, não é igual americano. Ou eles É, realmente é menos criança que vai, porque você não vê estacionamentos gigantes de stroller, você não vê. É muito pouco. A quantidade é Mas infinitamente menor que a de Orlando. eu acho, Felipe, que talvez seja a época, porque eu fui, né, em setembro, que é finalzinho do verão, e tinha bastante stroller. Muito stroller mesmo. Que aí acho que talvez seja o finalzinho das férias. Então acho que É, ainda tinha mais criança, pode talvez ser. isso. E você foi no inverno, né? Tava Então, muito frio, então talvez pode ser isso, mas a gente viu pouquíssimo é, stroller e também, diferente de Orlando, nenhuma motoca de velho. As motoquinhas, as motocas elétricas dos velhos lá, não tem. não tem porque os franceses vêm até como uma ofensa, eu acho, essa Eu acho que motoca, é. né? Eles são todos orgulhosos, né? Eu acho que Eles é vão isso. por cima. Acho que o europeu ou é mais orgulhoso, ou então os velhos são mais carrancudos e falam assim, não pode essa merda, não. E aí não vai. É isso. É exatamente isso. Ai, meu Deus. Bem, temos outro parque. E antes de falar do outro parque, uma história muito engraçada que foi o seguinte: na primeira vez que eu fui, não tinha o outro parque. E acho que vale também um pingo de história mais em relação ao parque e ao resort inteiro. Lembra a história de Euro Disneyland? Não, um parque para toda a Europa, que deu chabu logo no início. O que vamos fazer? Né? No meio da história, lá por 2000, inventaram Disneyland Resort Paris. Tá? Não tinha ainda o lago do lado, aí está começando a trabalhar a ideia de um lugar, porque já tinha muito hotel, né, para a quantidade de público depois que não correspondeu ao que eles esperavam, tinha gente, não tinha tanto assim. Vão vender a ideia de resort, como Orlando. Hoje, já deu um pouquinho certo essa história, mas tentaram dizer resort Paris. E depois decidiram assumir que aquilo lá era mesmo. Tinham aí alguns rabinhos de marketing, comunicação, que ainda se referiam a Euro Disneyland. Né? Jogaram, chega, vamos enterrar essa história de Euro Disneyland. Vamos assumir que é Disneyland Paris, mesmo tendo o outro parque. Tá, gente? Então, tá legal. Ótimo. Outro parque. Quando eu fui da segunda vez, a gente está, nossa, Parque Disneyland, maravilhoso e tal. A gente foi conhecer o parque. A gente entrou no parque, estava tirando foto, né? Eu, minha esposa e meu filho. Aí chega um casal perto e fala: vocês são brasileiros? Acho que perguntou alguma coisa em francês, a gente respondeu. Acho que ele achou: vocês são brasileiros? Somos, sim, tal. Aí ele: me tira uma dúvida, a gente dentro do Walt Disney Studios, tá, gente? Que é outro parque. Tira uma dúvida. Sobre o parque aqui do lado, ele é bom. Eu falei, gente, eu não estou ouvindo isso. Esse cara está num dos parques mais esculhambados da Disney. Ele está perguntando se esse outro parque aqui, ali, Disneyland Paris, se é bom. Eu falei, cara, quase falei a mim. Ele falou, não, porque a gente tinha que optar entre um ou outro.
A gente optou por esse. Eu fiquei calado, né? Falei, cara, que cara gastou dinheiro já no pior parque. Eu falei, amigo, não. Pois é. Por que que eu tô falando pior parque entre os dois, tá, gente? Comparação. Porque desde o início eles tinham ideia de Porque fazer ele é um parque, horroroso. né? Pois é. Ele é horroroso. Ele é horrível. Meu Deus. É feio A demais esse Disney tinha parque. ideia. A Disney tinha ideia de fazer outro parque. Legal. A ideia, vamos fazer um parque na pegada do Disney MGM Studios, né? Que virou Disney, o Hollywood Studios depois. Vamos fazer e tal. Eu confesso que eu conheço essa conceitual, a ideia desde o início, quando a Disney já não tinha tanto dinheiro assim para pensar assim no parque. Com a gente, vou ser sincero, a ideia já não era muito boa, não. Tá? O parque já não era muito bonito, as atrações cansadas também não eram muito animadoras, etc. E aí, quando decidiram fazer, o parque estreou em abril de 2002, de graça. Ele ainda é, de certa maneira, uma desgraça, embora tenham construído depois atrações, como uma atração que eu gosto, que é a montanha-russa do Crush Coaster, né, que é a da montanha-russa da tartaruga, né, que a gente já comentou no episódio aqui, construíram uma parte da Pixar, né, de Toy Story, e ano passado, né, inauguraram a parte de Marvel, né? Que é a Avenger Campus. Que eu queria saber, Felipe, de você, o que que você achou? Cara, bom, o parque realmente ele é horroroso, assim, até o Universal Studios de Orlando, que é feia pra cacete, eles conseguem ser melhor do que o Walt Disney Studios. Mas, apesar disso, apesar de ser um parque pequenininho e feinho, ele tem atrações incríveis. Algumas das atrações mais novas e mais disputadas hoje estão lá, não estão na Disneyland, né? É, Como, por exemplo, a Torre do Terror e tal. O Continua, Crush nunca baixava de 80 minutos. Nunca. Eu tive que comprar o Premiere Access para conseguir ir nele sem fila. Porque não, ele não baixava fila. Não baixava fila. É, o Avengers Campus é uma rua. Não dá nem para chamar de área, é uma mini área. É interessante, é legal, porque fica tocando aquela música o tempo todo, ele é bem decoradinho, assim. Mas eu devo dizer que eu senti um pouco de. Eu achei que eu fosse gostar mais da área por causa de filme da Marvel. Eu sou Marvete safado, eu gosto de Marvel, de filme da Marvel e tudo mais. Mas eu achei todas as coisas que eles fizeram lá meio genéricas. A atração do Homem-Aranha, a Web Slingers, que é igual a da Califórnia, eu me surpreendi com a precisão do tracking que eles fazem do seu braço para dar os tiros. Mas assim, essa atração podia ser do Homem-Aranha, podia ser do Buzz Lightyear, podia ser do Man in Black, podia ser de qualquer coisa. Ela não me justifica ser uma atração de Homem-Aranha, tá? Super genérica. E muito rápida, muito curta, muito frenética, ela acaba muito rápido. Você mal viu as coisas acontecerem. Tipo, se você comparar com uma coisa mais próxima, que é o Toy Story Midway Mania, Toy Story ele é mais eficiente no que ele se propõe. É melhor. Não sei, uma atração de tiro com óculos 3D. Aí a montanha-russa lá, que era o Aerosmith, que eles trocaram para a montanha-russa do Homem de Ferro e da Capitã Marvel, para mim, perdeu o coração da atração. É a mesma montanha-russa, Caramba. é a mesma radicalidade, mas ficou um negócio também super genérico. Tem, não, pré-show, um animatrônico do Homem de Ferro bem legal, bem bonitão, mas a atração em si, ela tem umas projeções lá do Homem de Ferro e da Capitã Marvel dando tiro nos mísseis genéricos ali, umas projeções no meio dela. Pra mim, perdeu. Eu prefiro a tematização com Aerosmith. Acho que ela tem muito mais charme, tem muito mais pegada, assim. Falando em charme, eu fico curioso. Você foi ao restaurante do Homem-Formiga? Não, era só com reserva. Ele não é. Ele é diferente do da Califórnia. O da Califórnia é quick service. O de lá é table service. Pô, não E a gente sabia. até foi olhar, não tinha reserva, não tinha horário mais, e era caro, aqueles negócios de uma refeição, menu fixo.
Acabei não indo. O que eu fui foi num diner que tem na curvinha lá depois, que a mulher levou Aham. 40 minutos pra fazer o sanduíche e eu perdi a hora de voltar pro Homem de Ferro, pro Homem-Aranha, que fechou uma hora antes do parque fechar, porque ia ter o show de drones. Isso. Já o show de drones, esse, ó, Ah, putz. esse, ó, Eu vi, o show de drones eu ali vi vídeo, né? é fantástico, assim, me surpreendeu demais, porque as figuras são todas tridimensionais, coloridas, puta, formam um desenho ali com a Torre do Terror. A gente acabou não falando, lá na Disneyland, que a gente viu o show de 30 anos do Castelo também, com os drones formando aqui Ah, 30. Que coisa fantástica. A Bárbara deve ter visto. A Babi, acho que você viu também, né? Fala a verdade, Foi, é foi. maravilhoso, não é esse show? Não, é a coisa mais linda. E assim, eu particularmente gostei muito de tudo que eles fizeram em relação aos 30 anos. A parada, eu não sei se, eu não lembro, que eu ainda não ouvi o episódio, Fê, mas o que vocês acharam da parada do aniversário? Que assim, a música tá na minha cabeça, eu sei cantar ela de cor e salteado até, assim, é muito boa a música. A parada é muito bem feita. Achei que eles souberam aproveitar muito melhor os 30 anos do que a própria Disney World, assim, é impressionante, porque, e, tanto que eu não sei nem se dá pra ver aqui na minha orelhinha, by Andréia Delgado, viu, É, querida? é muito Que linda. tem aqui o símbolo aqui dos 30, né, que já é lindo, né, porque é a própria orelha do Mickey, o né, designer que fez isso é brilhante. fantástico. Não, Como que não fantástico. pensaram nisso antes, no aniversário de 30 da Os Disneyland, outros, Dos Disney outros, pois World? é, Porque é. esse logo de 30 assim, é sensacional mesmo. Não, na hora que é a começa o coisa show no mais castelo, linda. que acende os drones ali formando 30, um desenho com o Ai, castelo. cara. E a É música é muito lindo. boa. A música é muito boa. Eu adorei a música A desse show. música é muito boa. Ah, não, é tudo muito bom. A parada da tarde que tem acho que 4 vezes por dia. E eu queria tentar pegar todas. E elas são iguais, e mesmo assim. E eles pegam e colocam vários palquinhos. Então você tem vários ângulos para você ver. Então, se você quiser, você pode assistir 4 paradas diferentes no mesmo dia. Então, eles fizeram um esquema muito bem feito para os 30 anos. Foi bem impressionante. Bem impressionante mesmo. Eu amei. Não vou nem falar nada. Agora, minha experiência na Marvel foi diferente da do Fê. Eu acho que até por causa de eu estar com meu filho, né? E para ele foi um negócio assim. A gente fez um encontro com personagens, né, lá com o Homem-Aranha. E ele não conseguia nem. Ele ficou assim, embasbacado que ele tava vendo o Homem-Aranha. Ele ficava assim, só olhando, tipo, pro Cara, Homem-Aranha, que assim, ele ama. lindo. Então, e foi muito legal. A gente não conseguiu comer no restaurante também, lá do PIN, né? PIN do, coisa, mas a gente comeu no Stark Industries, que inclusive a gente estava até comentando, tava aqui com meu marido que tá só de bituca, mas não vai querer aparecer. E ele dando tchauzinho aqui. Oi! É, e a gente foi a comida que a gente mais gostou dos parques, todos. Olha! Porque, tipo, Caramba! sinceramente, a comida foi bem decepcionante no outro parque. A gente foi no Hakuna Matata e no Encontro com Personagens, e a comida. Acho que aí a gente foi no do Pinóquio também, era ruim. Nossa, a comida foi muito decepcionante, porque, como você falou, meu, você espera o melhor, comida francesa. Os caras sabem o que estão fazendo. E não. E a gente ainda deu sorte porque a gente pegou uma espécie de food and wine que estava tendo lá no Walt Disney Studios. Então deu para quebrar um galho e pegar Uhum. umas comidinhas. Eles fazem uma versão bem menor do que o food and wine, óbvio. Mas é o mesmo esquema, porções minúsculas, caras, mas pelo menos mais gostosinhas do que os dos restaurantes de lá. Então, Aproveitando, assim, Bárbara, eu quero perguntar para você, Felipe, deixei pelo menos um detalhezinho dos estúdios para comentar, que é um lugar que eu não conheço, sou louco para conhecer, que é a Miniland de Ratatouille. O que vocês acharam? ah, isso foi uma outra coisa. A Mini Land do Ratatouille é bonitinha. Eu não conheço a de Orlando, então não sei dizer. Ela é bonita, mas a atração é uma fofura e a gente foi no restaurante. Esse foi um dos restaurantes que a gente fez E aí? questão de ir por conta Ah, da tematização. A gente falou, acho que vai ser demais. A tematização é excelente, a comida é uma droga. E o restaurante ai, é caro. cara. O restaurante é caro. Que sacanagem. Foi a Sério? pior comida. Eu, Sinceramente, não eu foi a vi Que comida, o, bar... porque
Eu vi o tema, achei sensacional. Falei, quero comer aí. Ainda bem que eu não comi então. É Eu lindo, fui é na parte lindo. boa, que é ver. Você foi na parte boa. Porque o restaurante é muito lindo, porque realmente é todo aquele esquema do Ratatouille, os garfos gigantes, tampa de garrafa gigante, é tudo muito, muito bacana. Mas a comida, sinceramente, bem qualquer coisa. É um steak bem, bem francês, né? Steak com batata frita, assim, e uma carne bem sem E caro, gosto, né? bem sem, assim, não. Não, assim, não vale a pena. Eu ainda não, eu sou vegetariana, então eu não comia carne, mas meu marido e meu filho, tipo, Não. né? Não, apenas não, sabe? Assim, então foi bem decepcionante, na verdade, até essa parte do restaurante, embora a atração seja uma fofura e a área seja muito bonitinha. Eu não conheço a de Orlando para comparar, mas a área é É, bem pelo bonitinha. amor de Deus, né, Bárbara? Aqui É. entre nós. Ah, desculpa, Felipe, pode Ah, falar. não, a atração ela é absolutamente idêntica, as duas, de Orlando e de lá, não muda nada. A área de Paris, ela é maior, ela é mais ampla, então ela impressiona mais. A de Orlando ela é mais fechadinha, porque ela é tipo um corredor, né? Mas a de Orlando, assim, em termos de acabamento, de qualidade, não perde muito, tá? Ela só é menor, ela é mais fechadinha, ela é mais compacta. Mas por ter o restaurante, a de Paris ela fica mais interessante, ela fica mais caprichada, ela fica mais bonitona, mais ampla, mais aberta. E a A atração, impressão que eu tenho. quando você termina ela, você Ah, sai dela, você sai de frente para os vidros, que você vê o restaurante lá dentro. Então dá uma impressão legal. oh, A de Orlando não tem o restaurante, então acaba num paredão. Então também não tem o mesmo impacto. é bom você estar falando isso, que a impressão que eu tinha quando e, pô, eu vi vídeos, fotos, por exemplo, as fotos da Disneyland de Paris, falei, cara, que coisa linda, ali à noite e tal, aquela fonte e tal. Quando você lá, vou construir em Orlando, eu vi que era aquele canto. Falei, gente, vai aumentar o pavilhão da França, encaixar aquilo lá, que depois você vê Skyliner passando. Falei, cara, e aí é bom, porque você falar, então, Felipe, porque eu achei que, sabe, nossa, Paris tudo, a Miniland de lá e de Orlando enfiaram num cantão, num puxadinho. Mas pelo menos você está falando algo razoável, então. É Não é razoável, tão razoável. razoável. A de Orlando, é óbvio, eles acharam um canto lá, então ela fica mais compacta, mais fechadinha, mas ela é bem acabada, ela é bem trabalhada. A de Paris ela é mais bonita porque você entra numa praçona, grandona, mais bonita, então assim, ela dá uma impressão melhor. Mas não dá para dizer que a de Orlando foi chutada, não. Eles fizeram, dentro do que eles poderiam fazer no espaço ali, eles fizeram um bom trabalho. Mas a de Paris é melhor, é E, mais bonita. e Bárbara, você chegou aí à loja, Felipe também, vocês estão na loja, porque é uma atração, só para entender, né, gente, quem está ouvindo e vendo, a gente, o conceito de uma mini land, esse trio sempre, uma atração, uma loja e um restaurante, né? Vocês estão na loja? Lá do Ratatouille, eu não fui, eu acho. Isso. Eu acho que eu não fui. Não, Não. nem me lembro. Então ela não era digna de nota, porque eu não reparei em nenhuma loja, Mas isso é um problema sinceramente. sério de marketing, né? Você se senta, Bárbara. É, Você não notar a loja, pô, não, né? eu não tenho a menor lembrança de loja nenhuma naquela área, inclusive. Também não me lembro. Eita. A Bem, gente e circulou aí? muito pouco por loja lá, a gente tava com um espaço de mala bem restrito, então a gente nem ficou entrando para não ficar tentado. De certa maneira é bom, né? Economia, é uma maneira de economizar, né, Felipe? Você sabe, né? E a gente não falou, acho que a coisa mais estranha, pelo menos que eu acho que tem no Disney Studios, ao Disney Studios, que é aquele estúdio um, que é aquele estúdio fechado que pretende ser uma versão de Main Street fechada, que no fundo é uma grande loja de um lado, única, com fachadas que dá a impressão de que são várias, e do outro lado, eu nem explorei direito, tinha um restaurante bem tosquinho e tal, e que eu Eu não não sei sei o o que 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 é vocês mais acharam. estranho, Bruno, se é esse estúdio um ou se é aquela atração do carros bizarra lá que é como se fosse o estúdio tour. Nossa Senhora, verdade, verdade. E, Eu e acho que aí, eles como tentaram fomos lá, fazer, eu acho que eles tentaram fazer o que o Felipe falou de ir te mostrando aos poucos, né? Te mostrar um close e depois te mostrar o mais amplo. Então você entra naquilo ali para depois ver o parque, mas não funcionou como nos outros parques, né?
Não funciona porque o parque não tem lista não tem sightline, ele não tem nada para você ver lá Sim, dentro depois que você sim. passa lá. Quando você passa ali, ele tá apertadinho de novo, você não tem aquela É. visão ampla, né? Eu espero que depois da reforma que eles estão fazendo, que eles estão construindo o Frozen lá, acho que vão fazer Galaxy Z de mini área lá também. Eu espero que isso melhore. Mas o parque não tem a linha de visão para nada muito importante, não. E foi o que o Felipe falou, né? E, gente, o dinheiro que a Disney, é o que aconteceu com 6, 7 anos, né? Quando foi a Disney, ela tem agora, ou seja, a Disney de Paris é a maior parte da própria Disney. E aí a galera foi lá, Imagineers, estava botando dinheiro, manutenção, então vamos projetar isso aqui, especialmente pensando primeiro de 25 anos e agora nos 30 anos, para ficar todos os trinques, parque nível Disney, pelo jeito, né? Tirando esses detalhes, né? Que não é bom a gente saber nem viver, né, Felipe? Tipo, comida, que a Bárbara falou também, né? Não é legal, gente, entre nós. Né? Mas fato é que eles deram uma recuperada. Então, o dinheiro está sendo investido no Disney Studios. E tem muita gente criticando a comparação com o parque do lado, né? Que é aquele parque do lado ali. Né? Pois é, mas o dinheiro está entrando ali. E aí, foi o que o Felipe falou. Para quem não sabe, na parte de trás, terrenos, estão construindo um lago razoavelmente grande, né, enormes, grandes, em que vão ter mini lands, foi o que o Felipe falou, voltado para Star Wars, uma Galaxy Z tamanho pocket, que a gente sabe pelo jeito vai ter a atração de Millennium Falcon. A essa altura já está quase certo, esquece Rise of the Resistance lá, esquece. E a parte de Frozen e uma outra parte que é a grande dúvida, né? Não Ou era é Acho que a do. parte era a própria Marvel, né? Era era Marvel, Frozen e Star isso. Wars. Não E tinha de aí a Marvel Enrolados já também? fez. Então, de De Enrolados Enrolados? é na Disney Sea, não? Ah, tá. Pois é. É. E E aí, pode falar, Guilherme, desculpa. não, mas essa questão de Star Wars lá já tem alguns rumores de que pode ser que eles não construam lá, que é um negócio que o projeto está meio que suspenso, não estão falando mais nisso, não tem obra e não se sabe se isso realmente vai acontecer. Talvez os planos possam ter mudado. Porque a Disney, quando cancela algum projeto de parque assim, ela não avisa, né? Ela espera a gente esquecer que eles anunciaram. É verdade. Pior que isso mesmo. Eles anunciam mais tardalhaço depois. Oi, fui eu? Não, não, tá confundindo a pessoa. Não fui eu, não. Eu nunca Como falei isso, não. assim? Não, eu? Eu? Boa. Agora, uma surpresa que tem acontecido esse ano, até por conta do final das comemorações e tal, de 30 anos, é que começaram a revelar também que, além desse lago, com essas mini LEDs e tal, vão meio que dar uma ajeitada, e não só uma limpadinha, ajeitadinha, não. Vão melhorar vários ambientes ao longo do Walt Disney Studios, principalmente para criando campos confortáveis, fofinhos, e principalmente colocando árvore, né, gente? Porque aquele parque carece, antes de mais nada, de árvore. Pelo amor de Deus, né? É um parque de cimento. Né? Então, pelo jeito, vão fazer isso ao longo do parque. Com injeção de dinheiro, como o Felipe falou, as grandes atrações agora estão lá, né? A Avenger Campus, a Tower of Terror, né, gente, que continua temática lá, não passou para Guardiões da Galáxia, e tem o First Coaster, e aí tem coisas bem interessantes. E essa lagoa agora com as Midlands. Então, tudo está ali em cima. Vamos ver se o parque fica agradável. Né? É, mais algum comentário sobre o estúdio, gente? Não, porque também é estúdio. Muita coisa só para. Algumas para tentar esquecer, É um outras parque para tão tentar. pequenininho assim, É, ele parece um puxadinho que ele não tem uma identidade própria, assim, não faz nem sentido É, ele existir direito. Ele poderia ser tudo um parque só. Eu acho que ele é um parque meio. Dá uma sensação um pouco estranha, assim, de visitar. As rides estão lá, elas são muito legais. Por exemplo, a Torre do Terror das melhores rides que a gente tem, considerando todas as rides de todos os parques da Disney, eu acho. E tá lá nesse Walt Disney Studios, mas é como se tivesse só isso lá, né? Eu acho que não é um parque
que o ambiente te chama tanto a atenção. Não é um parque que é legal você estar lá pelo próprio ambiente, para aproveitar o lugar, para aproveitar o espaço, que é uma coisa que a gente vê nos outros parques da Disney. Às vezes você pode ir num parque, passar o dia inteiro e não ir em ride nenhuma, que vai ser uma tarde legal, vai ser um dia legal. No Disney Studios, eu acho que já esse tipo de experiência já é um pouco mais prejudicada. Com certeza. Tanto que no segundo dia, foi tipo, uma semana lá, acho que foi 3 dias lá, 3, 4 dias na Disney, e aí foi 2 dias, né? 2 dias no estúdio. No meio do segundo dia, minha esposa me falou, não, 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 vai, quer ficar? Fica. A gente vai voltar pro hotel, tá? Já fica aí, fica aí. Tipo assim, não, não queremos mais. Aí eu fiquei no hotel, no parque, e eles voltaram pro hotel porque não queriam. Não, não, isso aqui não, pelo amor de Deus. Eu queria comentar, gente, sobre 2 detalhes que acabam falando um pouco sobre a Disney de Paris, que é, lembrando que tem os parques, Disney Village, a estação de Noé, e tem lagos, outros hotéis bem legais de New York, tem o Newport Bay Club, tem o outro que tem o Newport Bay Club, o Nova York, tem dois outros, um Cheyenne, eu acho, Cheyenne, que é o hotel, tem a O Estrada Sequoia Interoeste, também. o Sequoia Lodge, que é lindo, ilustrado, né, em Parque Florestal Americano. Os hotéis bem legais, né, Bárbara? Né, Felipe? Sim, são os Sim, hotéis, sim. hotéis ótimos, são caros, mas são bem legais. E tem também outros hotéis que não são da Disney, mas tem essa pegada, como tem hotéis em Orlando, International Drive, como tem hotéis em Anaheim, por ali perto. Tem outros hotéis que pouca gente sabe, que tem transporte naquela região, na Nova Valê, tá? Porque a Disney também tem um distrito de compras, que é Vale del Rock, não é isso? É um distrito de compras que fica ali perto também, que é muito pouco falado, que vale a pena ir, interessante, umas ruazinhas, né, bem legais. O que é mais legal que pouca gente sabe. O Joe Rohde, que é um dos Imagineers mais famosos, acho que da terceira geração, que se aposentou acho que ano passado e tal, criador do Animal Kingdom, né, gente? É, ele foi responsável pela criação do Village Nature. O que é Village Nature? É vamos dizer assim, um condomínio grande, mas é um condomínio assim um hotel, que você pode alugar também as casas e apartamentos de temporada em prédios, pegando uma visão assim ecológica e tal, e que no centro tem, um prédio muito moderno também, um parque temático interno. O lugar é lindo, tem uma lagoa ao redor, esses condomínios, prédios modernos, desde como se fossem módulos, tudo de cimento, mas muita vegetação e árvores de tudo quanto é lugar. Esse Village Nature, ele era da Disney no ano passado, só que nunca decolou. Não sei se alguém aqui já visitou o Village Nature. Eu não. Morro de vontade de ir, ainda que não seja da Disney. Quem foi, o lugar era muito legal, um centro comercial lá e tal, um lugar muito legal. Só que a Disney chegou, o grande erro da Disney foi, desde o início, não associar muito, né? Porque é uma parte era só da Disney. Então as pessoas não identificavam, e não era colado a Disney. Tinha que pegar carro para ir até lá. E a Disney chegou à conclusão de que não, mas se desfez do negócio ano passado. Mas vale a pena lembrar porque é do terreno, ainda é do terreno da Disney, né? Faz parte daquele terrenão lá de Marlavalê. Tem, acho que mais os hotéis, falamos dos parques, Village Nature, do distrito comercial. Tem planos para terceiro parque? Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Espaço tem de sobra, Você tem que né? botar muito dinheiro para consertar o Walt Disney Studios antes de pensar no terceiro parque. Pois é, pois é. E, da mesma forma, eu não ouço falar nada sobre novas atrações para o Disneyland Park. Tem as célebres quase atrações que foram, que lá no início, a primeira intenção de fazer uma atração de Pequena Sereia foi lá. A primeira intenção de fazer uma atração de Bela e a Fera, que chegou a Tóquio há pouco tempo, 2, 3 anos só, né? Foi lá. Então, no mapa original da Disney de Paris, tinha uma atração de Bela e a Fera e outra Pequena Sereia. Mas nada aconteceu e eu não sei de e-tickets nenhum, né, para atração nenhuma pensando para Disney Park, onde eu sei.
tudo parado. O dinheiro todo está no parque aquele do lado, que deve ser realmente chamado de aquele parque do lado, não o mais bonito do mundo. Então é isso, gente. Mais algum comentário depois dessa tour pela Disney de Paris? Felipe, vamos lá, Felipe Schwenk. Se você pudesse dar uma nota de 1 a 5 para Disney de Paris, a tua experiência, pelo amor de Deus, tá? De 1 a 5. Ah, eu tenho uma dificuldade, porque quando eu fui, caiu um dilúvio, assim, acho que choveu o que tinha para chover no ano inteiro, choveu nos 2 dias que eu fui no parque. E eu estava com meu filho com 2 anos de idade, eu acho. Então, assim, realmente eu não consegui aproveitar o parque por conta dessa chuva. Então, como eu falei, eu nem tenho tantas memórias assim, porque realmente foi um sufoco. O que eu lembro são, eu tenho vagas lembranças assim, remotas das coisas diferentes, tipo a montanha-russa do Crush, o Ratatouille que não tinha nos outros parques, mas eu tenho até algumas memórias falsas, porque eu lembro do dragão, mas conversando com a minha esposa hoje, ela disse que a gente não viu o dragão. Então eu acho que eu vi Nossa. em algum lugar e criei essa Uhum. memória aqui que é falsa, né? Então eu não lembro de muita coisa, o que tem um lado bom, porque eu vou ter o privilégio de poder ir 2 vezes na Disneyland Paris pela primeira vez. Que eu acho que quase ninguém consegue fazer isso. É que a próxima vez que eu for, eu vou ver um parque novo que eu não vi. Eu vou ter ido 2 vezes pela primeira vez na Disneyland Paris. Mas, assim, o que eu posso dizer? Disney é Disney, né? Então eu acho que de 1 a 5, por conta da chuva, eu vou dar um 3,5. Mas muito provavelmente na segunda vez que eu for, essa nota vai melhorar. Na segunda, primeira vez que eu for. Boa sensação, né? De dar aquela zerada literal. Eu Greg. hoje, Ah, pode eu, falar. eu hoje fui dar uma olhada nos vídeos, assim, para tentar lembrar alguma coisa, né? E aí logo no início eu vi que eu não lembrava de nada. Aí eu parei. Eu falei, cara, se eu não lembro, deixa eu guardar isso aqui. Eu parei de ver os vídeos e guardei É para quando eu verdade. for Boa, eu ter essa Greg. sensação de novo de ver tudo pela primeira vez, né? É. Não, você fez certo. Acho que eu falei a mesma coisa. Para, né? Então deixa. É. Já tem essas memórias falsas que a gente cria de vez em quando, pelo amor de Deus. Greg, de 1 a 5. Ó, se fosse para ser uma nota racional, eu ia reclamar do Disney Studios ser um parque pequeno, da Disneyland querer expulsar a gente, fechando as coisas aos poucos, mas pela experiência que eu tive, a sensação de ter sido o melhor dia da viagem lá e por ser um parque da Disney, um resort da Disney, eu não consigo dar menos que 5, não. Reclamo, reclamo, reclamo. É cheio de defeitos, mas ainda assim, para mim, é a melhor coisa do mundo. Então, mas é falando com o coração, né? Não é a nota racional, é a nota emocional. Acho que a nota é essa. Não Que é a tem que sido importa, né? perguntado. Greg, pelo amor de Deus. Prazer, credo. Bárbara? Então, eu estava até aqui debatendo com o marido, né, a nota, porque eu falei, 5, né? Sem dúvida, 5. Nem parei para pensar muito, porque é igual o Greg, né? Tipo, é isso, a experiência foi incrível. Aí ele falou, vai, 4 porque a comida é ruim. Aí eu falei, tá bom, vai, então 4 porque a comida é ruim. Mas mesmo o estúdio faltando aquele quê de parque Disney, de você olhar e ter uma história, fazer sentido o parque, né? Ainda assim, eu acho que é incrível de todo jeito. É, o fato de a gente ter tido experiência com o nosso filho pequeno foi ainda mais legal e agregou ainda mais, que nem o Felipe, nosso filho tinha quase 2 anos, então foi uma experiência mágica, né? Eu ainda lembro, apesar de não ter aproveitado tanto também algumas coisas, mas eu ainda lembro de como foi e eu acho que também a comemoração dos 30 anos fez muita diferença, pelo menos pra gente, assim, eu acho que fez muita diferença mesmo. A musiquinha foi uma das minhas top 5 do Spotify, inclusive, de tanto que eu escutei essa música depois. E então é isso. Então eu vou ficar com 4,5, pronto, para não por causa da comida. Ah, Felipe. Trindade. Só porque eu sou chatão. É, realmente a parte do restaurante do comida, dos caras irem fechando as coisas, querendo expulsar a gente, isso me irritou um pouco lá. Mas assim,
É até o que você falou, a Disneyland, eu achei um parque maravilhoso. Amei estar lá dentro daquele parque. Eu achei ele espetacular, o trabalho de Imagineering, de storytelling, de criação de área temática ali, ambiente, tudo. Mas é como você falou, as atrações, elas não são muito novas. Em compensação, as atrações mais novas e mais tchananãs estão no outro parque, que é aquela tranqueira lá. Então, dá uma nota 4, vai. Passa de ano só com folga pelo conjunto da obra. Você fala, só da Disneyland, aí eu dou nota 5. Agora, mesmo com a comida dando trabalho. Sofia e a Maiara, eu não sei, vocês chegaram já a conhecer ainda não? Parque? Não sei. Ainda não, foi uma. Eu não sei se vocês conseguem me ouvir, porque eu tirei o. Sim, sim, Ah, então tá. sim. Eu ainda não, mas eu tô com uma viagem não exatamente planejada, mas talvez planejada ainda para esse ano. Opa! Veremos se volto com experiências positivas ou não, porque já ia rolar uma viagem para a Europa, eu falei, pô, meu, já tá lá, né? Aí vai viajar a família que é fã de Disney. Eu falei, poxa, por que a gente não alonga aí essa viagem? Então, veremos. Quero ver qual vai ser já que não tem velhinho de motoca, como é que vai ser levar dois velhinhos para lá, porque eu vou levar meus avós, quero saber qual vai ser a. Quer Ah, dizer, ué. a intenção é que isso aconteça, né? Vamos ver. Ver o que eles vão fazer sem motoca, se eles vão aderir à motoquinha e serem os únicos ou não. Legal. Sofia? Vocês estão conseguindo me ouvir? Não sei se está saindo o Sim, som. claro. Ah, então tá Ah, bom. sim. Então, eu não conheço ainda. Eu estou indo para lá agora em junho. Até vim aqui para poder Opa! pegar um pouquinho de conhecimento Que dos legal! mestres, ver o que que a gente consegue absorver. Estou indo lá de lua de mel, vai ser uma viagem mais longa, mas encaixei 2 dias lá de Disneyland. A gente vai ficar no Sequoia e vamos ver o que que eu vou aproveitar. Inclusive, Greg, meu casamento é dia 27 de maio. Se você quiser emprestar o topinho de bolo, a gente está aceitando. Então aí, mas não Aluga. conheço. É, pode fazer de aluguel que vai ter uns miqueiros aí que vão querer. Mas, poxa, Sofia, nossa, em grande estilo, hein? Legal, legal. A gente foi agora em outubro para Disney World, né, Orlando, e já coloquei o noivo como miqueiro também. Então ele até falou: a gente vai estar em Paris, quem sabe? Eu falei, quem sabe? Já Gente, por estamos ali. favor. Né? É, Tudo Pois é, aí, calculado, né? tudo bem calculado pela exatamente. noiva, imagina. A Brotei em Paris trama. por quê? Tá Só aceitou certíssimo. por conta da lua de mel, tá? Ah, Você tem que casar por conta da lua de mel. ai, meu Deus. Bem, e a minha nota? Pois é, né, gente? Assim, eu fui em 2000, e até algum comentário, né? Quando inaugurou em 92, eu tenho até hoje guardada, reportagem do Jornal do Brasil, caderno de turismo, eu não sabia, gente, outra. Quando eles inauguraram essa nada disso e tal, fiquei fascinado, especialmente por conta e na época, dando destaque à Discoveryland, exatamente porque ela era diferente das outras, né? E eu fiquei fascinado. E eu falei, cara, nunca vou. Gente, mas sincero, recém-casado, assim, de dinheiro nenhum. Falei, oh, que lindo! E a Marte, hoje de Paris, para mim, em 2000. E eu fui, mas eu era apaixonado pela Disney de Orlando, não conhecia ainda a de Anaheim. E quando fui a Disney de Paris, eu fiquei doido pela Disney de Paris, doido, doido, doido pela Disney de Paris, meu Deus do céu, eu achava que nenhum parque não tinha mistura, né? Parece que bom. Eu me apaixonei, eu falei, cara, não achei que me apaixonava pelo parque, que não, que isso superasse o Epcot. Epcot na adolescência era a minha obsessão. Cara, superou. Eu queria voltar. Só que eu demorei mais de 10 anos para voltar. Vou ter meu filho adolescente e tal, e consegui fazer tudo o que eu queria. Eu expliquei para vocês, que hospedar, e tal. Então, assim, foi muito marcante mesmo. A época que meu filho tinha 16 anos, e agora tem 26. Então, assim, foi uma época para a família, minha esposa e ele, né? Uma viagem muito marcante, muito. Então, sabe aquele momento da história da família, quase intocado, sabe? Quero voltar? Quero. É só aquela coisa, você não tem vontade de estragar aquela memória tão perfeita. E aí, né? Depois eu conheci uma Disney chamada
Disneyland de Anaheim. Aí o Bruno Facinho, que era super fiel à época, tinha conhecido a Disney de Paris, da Disney de Paris, nossa, eu ficarei para sempre. Conheceu Disneyland e California Adventure, né? Então eu dou nota 4,5. Não consigo dar 5. Eu sou apaixonado pela Disney da Califórnia, gente. Apaixonado pela Disney da Califórnia. Então é isso, assim, mas Disney não à toa é o mesmo, aquela que a gente vê que botaram dinheiro, soltar na criatividade, e graças a Deus que a Disney puxou para ela, não botar para cá que merece. E é isso. Gente, chegamos ao fim. Então, que bom, olha, certinho, hein? Faltando 1 minuto a 10 horas. Perfeito, hein? Olha, agradeço muito, muito, muito a presença de todo mundo aqui. Para quem está ouvindo e vendo a gente aqui também, através de Passaporte Urbano, né, Felipe? Agradeço a presença de Sofia, de Bárbara, de Greg, né, de todo mundo. Obrigado mesmo. E mês que vem tem mais. Mais Sociedade de Exploradores de Espaço. Beleza? Ok? Tchau, tchau, gente. Valeu, Boa pessoal. noite, Tchau. viu? Boa Tchau, noite, gente. Um abraço. gente. Valeu. Tchau, Um tchau. Bom abração. feriado. Bom feriado. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.